Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing, apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Está começando agora mais um episódio do PaduaCast e hoje nós estamos recebendo um convidado internacional. Gente, o negócio está ficando chique aqui, né? Mas você não vai precisar acionar o seu tradutor porque ele fala português. Aê! Estou recebendo o meu querido, tendo a honra, finalmente, um rapaz com agenda lotada sempre que vem ao Brasil. Estou recebendo aqui o meu querido Luiz Peixoto, conhecido como Faustão, primeiro locutor da Rádio 104, foi isso? É isso mesmo, Rapaz. meu amigo João. Um dia abençoado para você e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Olha, já tá matando saudade. Luiz, obrigado, viu, de você estar aqui comigo. Que isso, você sabe, sempre precisar, estou à sua disposição. Estando no Brasil, estaria aqui. Eita, ferro. Luiz, eu quero conversar um pouquinho da sua história, porque eu acho interessante resgatar essa história de rádio, que é um veículo de comunicação fantástico, mas eu quero conversar sobre migração também, né? A Europa, o estado da Europa hoje em dia, antes e depois da guerra, a vida do imigrante na Europa, que eu entendo bem desse assunto, que eu sou imigrante há muito. Eu tenho mais tempo de imigrante do que brasileiro, vivendo no Brasil, eu tenho mais tempo. Total meu de fora do Brasil são 39 anos e é uma vida enorme fora do Brasil. E passei uma parte no Brasil e maior parte fora do Brasil eu conheço bem a área. Morei em vários países e sei um pouquinho de cada um. Isso é muito bom. A gente vai ajudar bastante gente a tirar muita dúvida, né? Que fica aí, às vezes, receoso. Você é da onde? Você é de Olha, eu nasci, né? Porque morar mesmo não. Eu nasci no Rio de Janeiro. Só que eu saí de casa muito cedo, fui ao mundo, rodei o mundo, depois parei em Pádua. Foi a época da inauguração da rádio, eu inaugurei a rádio, 104 FM, fui o primeiro locutor com a equipe. Nós inauguramos a rádio, depois eu saí do Brasil de novo, aí voltei de novo e da última vez, agora eu saí, agora eu não sei se volto ou quando volto, né? Porque infelizmente a situação em nosso país está um pouco complicada, né? Então eu acho que vai ser um pouco difícil eu voltar, né? Mas nunca se fala dessa água, nunca beberei, né? Nunca se sabe. Mas beleza. Deixa eu falar um pouquinho dessa coisa da rádio na sua época. Como é que era isso? Porque eu acho que a primeira rádio FM, né? Sim, Daqui foi a da primeira rádio na nossa região. região. E realmente começou com um sucesso total, inclusive maior do que nós esperávamos, sabe? E então, logo no início, a rádio foi incrementado várias coisas que divulgou muito a rádio, né? Uma gincana, eu me lembro da primeira gincana da cidade, que foi sensação, que a cidade parou. Teve torneio de vôlei, a Garota 104, shows. No início, a rádio era realmente esplêndida, sabe? Inclusive, fui eu que encabecei quase tudo, eu que dava ideias e botava em prática todas as coisas, né, organizávamos no início. A rádio foi. Depois eu fui embora, saí e hoje em dia a rádio, pelo que estou notando, tá igual às outras, não, sabe, não evoluiu com o tempo, tá igual às outras, mas continua sendo uma atração para a cidade, né? Uhum. Você acha que essa questão da rádio, né? A gente tem muito umas histórias que falam assim: surgiu a TV, o cinema vai acabar. E aí vem a internet, e daqui uns dias não tem mais. A locadora acabou, né? Com a Sim. vinda da internet. Mas o interessante é o jornal impresso, por exemplo, a tendência é que ele vá diminuindo, né? As publicações. Eu não sei se na Europa, onde você está, é diferente disso.
Mas como é que você vê? A rádio parece que ela vem resistindo a todas essas transformações, né? Vou começar pelo jornal. O jornal realmente, para o leitor médio, do dia a dia, acabou. Eu sou um que nunca mais li jornal, nunca mais ouço, vejo tudo pela internet. Mas na Europa, principalmente em Portugal, por ser um país de pessoas mais idosas e tradicionais, bem família mesmo, eles têm o hábito de ler jornal diariamente. Você vai nos cafés, Portugal é lotado de cafés, né? Então eles vão nos cafés todo dia, ler o jornalzinho no café, tomando seu cafezinho e aproveitando a parte da manhã. Isso é basicamente diariamente isso que eles fazem. Então é um hábito do povo de lá comprar jornal ainda. Ainda tem bancas na cidade vendendo jornal. É uma coisa bem tradicional da cidade, então o povo não esquece jornal, porque nessa área Portugal está bem atrasado em relação a nós, tá? O povo, para ter ideia, o WhatsApp agora que está começando a ser divulgado lá. Lá eles são SMS ainda, você É pode ter mesmo. ideia. Porque, inclusive, quem trabalha com TI é uma área que eles estão procurando demais em Portugal, exatamente por isso, que estão querendo se equiparar ao resto do mundo europeu, né, da UE, União Europeia. Então, precisando demais de TI, tanto que as faculdades lá de TI estão assim em plena expansão, estão convocando pessoas de outros países para ir para lá divulgar, para trabalhar na área de TI, sabe? Então, isso aí, vamos falar mais para frente, vou começar a falar de Portugal. Por enquanto, vamos nos restringir Sim, aqui ao sim. Brasil, porque senão eu vou começar a falar, agora vai ter muita coisa para falar, eu vou cortando, vou atropelando Não, e mas depois já viu. isso é o papo mesmo Né? que a gente Mas vai. aí, no caso, a rádio, eu acho que a rádio não acaba, mas por causa das pessoas de mais idade, sabe? Principalmente a AM. A AM, as pessoas gostam aquelas locução de AM, aquelas tradicionais, aquelas músicas tradicionais, são coisas que a maioria das FMs não tocam, né? E principalmente nas cidades pequenas como Pádua. Então, essa realmente vai resistir há muito tempo, apesar de que já houve uma queda brusca, né? Muita gente já deixa de escutar. Inclusive, falar a verdade, eu sou um dos que não escuto rádio, mas ainda tem um público que é fiel. Então, Uhum. esse público fiel não abandona nunca. Não tem jeito, pode ficar certo que vai continuar escutando. E você, aproveitando o assunto, né? Você falou sobre tecnologia, e eu vou usar a rádio, e eu sempre provoco os meus convidados com relação a esse assunto, que é a inteligência artificial, né? Uhum. E hoje em dia, a gente vê a inteligência artificial gerando voz, gerando música, e outro dia eu vi uma postagem, aí eu não lembro onde, mas eu vi uma postagem de uma locução feita totalmente por IA. Então, a IA já entendia a música que ia tocar, já entendia, e era um agente de IA, vamos dizer assim, que ele já fazia isso. Você acha que a inteligência artificial, como é que você vê esse impacto, principalmente na área de comunicação, que é uma área que você atuou bastante, que você conhece muito? Bem, a inteligência artificial realmente vai acabar com muitos postos de trabalho em praticamente quase todas as funções, porque a IA é o futuro. Não tem como ser. Inclusive, eu estava vendo lá, conversando com meus amigos nos Estados Unidos, a respeito dos carros automáticos, né, sem motorista, e já está lá, já está rodando lá normalmente. Isso aí vai ser em todas as áreas. Claro, vai ter desempregos, as pessoas vão ter que se adaptar à nova vida. Mas na área da comunicação, creio eu, inclusive hoje em dia já diminuiu. Na época que eu trabalhava, era tudo a gente que fazia, né? Tinha que colocar disco, tirar disco e colocar na prateleira, procurar disco para tocar e colocar as mensagens, né? Os Os cartuchos. cartucho, era um por um, e colocava aquela pilha de cartucho, e tirava e guardava, e de vez em quando esquecia, trocava, dava confusão. Vai se levando. Então, quer dizer, era tudo assim, basicamente dependia do locutor para tudo, tudo. Hoje em dia, não depende de nada, só fazer uma programação de um horário normal, não precisa nem de locutor lá, a propaganda agenda normalmente, sabe? Então, quer dizer, nós basicamente somos basicamente um subneto em cima da rádio, tá? Só para dizer a hora, também não precisa, que o próprio o computador faz isso, mas é só para dizer que tem um locutor. Então, isso vai diminuir muito o emprego, vai diminuir demais o emprego, mas é o futuro que está chegando, né? Não tem plano de escapar. Que você acha que vai ser o grande diferencial humano com relação à inteligência artificial?
O grande diferencial? Gente, eu quero que a inteligência artificial, para mim, tá? É, atue mais na área da saúde, para encontrarmos novidades nessa área de saúde, que a inteligência artificial, você pode investir em tudo quanto é área, tá? Na parte tecnológica, carros modernos, cada dia mais modernos. Eu vejo pelo meu, basicamente, o meu sou enfeite dentro do carro, praticamente. Eu só pego o carro, nem ligar o carro, eu ligo o carro, já liga sozinho. Então, quer dizer, você basicamente é um fantoche ali dentro. Até para frear, ele freia sozinho. Inclusive, um dia, um rapaz com cotonete entrou na frente do meu carro, o carro freou sozinho, eu não tinha nem visto o cara. Se o carro não freasse, eu ia passar por cima dele. Mas aí, esse é o futuro. Então, essa área, acho que já estamos muito bem já adiantados, muito bem mesmo, sabe? Então, quer dizer, basicamente, agora é só dar um tapinha aqui, um tapinha ali, e já estamos bem. Agora, na área da saúde, é que precisamos ainda ampliar muito, porque cada dia surgem doenças novas, problemas novos, aí, inclusive criado pelo próprio homem, ser humano. Então, quer dizer, essa área aí é que precisamos né, se ampliar mais, né, a atuação. Mas eu acho que não tem como escapar. Como eu te falei, é o futuro. Não tem como. Essa é uma realidade. A gente precisa pensar muito, né, sobre Sim, e sim, agora tem que pensar, inclusive, né, tudo, até na agricultura, todas as áreas a inteligência está atuando. Então, agora, infelizmente, cara, quem não se integrar a esse meio, novo meio, vai ficar para trás. Eu não, com a idade que eu tenho, a minha idade agora, já não tenho muito o que fazer nem muito o que aprender. Mas as pessoas mais novas que estão entrando no mercado agora, esses sim, têm que se aperfeiçoar completamente nessa área, porque senão vão ficar para trás. Não tem como ficar sem saber dessa área. Área de internet, área de IA, essa área tem que ter. Inclusive, meu filho está fazendo engenharia da informática, né? Da informação. Aí, pô, eu acho que é interessantíssimo. Isso eu não quis fazer estudar na Europa, né? Mas pelo menos ele já está bem encaminhado. já, com certeza, com certeza. Deixa eu falar mais sobre a sua experiência de comunicação. A gente vai falar, calma, gente, a gente vai falar de Europa, a gente vai falar de migração, né, da cultura portuguesa e de outros lugares também que esse menino foi. Você sempre foi da comunicação ou você já trabalhou? Eu sei que você foi empresário. Sim, eu Empresário. já fiz tudo nessa vida, né? Já tive comércio, já eu quando era jovem, antes do Brasil, eu era DJ, né? Trabalhava era DJ, mexia com som. Aí, inclusive, fui DJ pouco tempo, da Furacão 2000, mas não dá, o ambiente lá é muito pesado, não era para mim. Aí eu trabalhei, aí fiquei lá, eu fiquei um pouco tempo com eles lá e eu fiz muitos shows assim em casa, naquela época tinha bailes caseiros, sabe? Bailes em clubes, aí eu fiz muito. Aí depois eu vim para Padua, comecei a trabalhar na rádio, aí depois saí para Europa, aí meu mundo mudou totalmente, aí nunca mais mexi com essa área. Apesar que quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui convidado para ser voz back, né? Seria aquela, como é que se fala em português, aquele legenda, né? Fazia legenda, dublagem. Ah, dublagem. Aí eu fui convidado a fazer a dublagem, eu fiz a- o teste na Warner, aí passei no teste, inclusive fui o melhor colocado. O problema é que era um filme infantil. Aí a minha voz é muito grossa para uma criança. Imagina uma criança falando com essa voz e não fazia, pô, esse é o ET? Aí então, aí o rapaz ficou deslumbrado. Ele só falou comigo o seguinte, que eu nunca fiz, né? Nunca estudei. Estuda para você se especializar, que vão aparecer novos filmes e eu vou te colocar nesses filmes. Eu falei, ó, maravilha. Olha, nunca estudei, também nunca me chamou de novo, então ficou elas por elas. Mas também tô seguinte, eu troquei telefone também na época, então quer dizer, pode até ter me chamado, eu não sei, mas eu também não estudei, não me interessei muito, aí depois montei comércio também nos Estados Unidos, aí, então quer dizer, então minha vida sempre foi essa. E hoje em dia eu trabalho com uma coisa totalmente diferente, sabia? Eu sou o que se chama TVDE lá em Portugal. TVDE transportes, né? De transportes veicular. Então, eu sou o que se chama aqui de Uber, né? TVDE, é Ah, aplicativo. Então, eu sou motorista de aplicativo lá na Europa. É um trabalhozinho bom, porém com essa crise
que está o petróleo e tudo mais, as tarifas não foram aumentadas, então eu estou imaginando que as coisas devem estar bem apertado lá, né? Mas quando chegar lá, vou ver. Por enquanto, eu vim no dia que começou a guerra. Estou indo embora, vou embora segunda, quer dizer, vai ser um mês de guerra já e vamos ver como vai estar quando eu voltar. Não tenho boas perspectivas, não. Eu acho que o negócio está meio feio lá, mas vamos ver. Ué, Não gente. digo em relação à guerra, eu digo em relação à inflação, que é depois eu vou comentar mais assuntos sobre isso, que se comparar Brasil e Portugal, porque aqui eu não sei como é que se vive num país desse, cara. As coisas aqui são infinitamente mais caras. Infinitamente caras. Você fala assim, pô, mas você ganha em euro. Tudo bem. Mesmo fazendo a conversão do euro para o real, os valores lá são mais baratos que aqui. E olha que o salário mínimo em Portugal é 6 vezes maior do que o do Brasil. E o Portugal é o menor salário da nossa área aí da União Europeia, é o menor salário. Para ter ideia, em Portugal o salário mínimo hoje são 920 euros. Tá? O país mais baixo depois de Portugal é a Espanha, que é ao lado de Portugal, e o salário mínimo da Espanha está 1.370 euros, olha a diferença. Dá 400 euros, né? É. 400 é a diferença. Então, quer dizer, e depois vai subindo, né? Inglaterra, 2.750, chega ao cúmulo de chegar na Suíça a ser 4.500 euros o salário mínimo. O problema é o Gente. seguinte, o salário todo, além, vamos botar a Espanha por ser do lado. Espanha, mesmo sendo salário de 1.370, os preços são igual ou menor que Portugal. O arrendamento, no caso, seria o aluguel. O aluguel em Portugal hoje é mais caro que na Espanha, que o salário mínimo é 400 euros mais caro. Gasolina, gás, essas coisas, e na Espanha é mais barato. Então, quer dizer, você acaba tendo uma vida melhor na Espanha do que em Portugal pelo preço das coisas. Não quer dizer que você passa sufoco em Portugal, não. Que o único problema em Portugal hoje em dia não é a alimentação, que você come muito bem, os preços são acessíveis para se come do melhor que você pode se imaginar. O problema de Portugal hoje é o arrendamento, né? O aluguel, sempre esqueço, né? O aluguel. O aluguel lá está alto, muito alto. Todo lugar. Mas, infelizmente, em relação ao salário, eu acho o aluguel muito alto em Portugal. É o único problema realmente sério em Portugal. O restante não, você vive muito bem, come muito bem, você pode viajar. Eu, por exemplo, eu moro em Braga. Braga é a terceira maior cidade de Portugal, né? A gente perde, primeiro lugar é Lisboa, segundo é Porto, terceiro é Braga. Só que Braga é no norte de Portugal. Eu moro praticamente quase divisa com com a Espanha. Da minha casa até a Espanha é de carro em 40 minutos. Eu posso acordar de manhã e falar assim, gente, vou almoçar na Espanha. Vou para a Espanha, almoço e volto. 40 minutos de carro, pertinho. Eu, por exemplo, eu peguei o ônibus na rodoviária do Rio, quando cheguei da Europa, né? Eu desci no aeroporto, aí vim de ônibus até Padua. O ônibus levou 6 horas para chegar até aqui em Padua, 6 horas. Eu, com 6 horas saindo da minha casa de carro, eu rodo a Espanha e rodo a França, com 6 horas de viagem de carro. Aqui eu não fiz do Rio a Padua de ônibus, por sinal a estrada é terrível, né? Mas aí, cara, então a diferença é essa. Você tem mais opção de vida lá, condição de vida, saúde, segurança, educação. Nem se compara ao Brasil. Infelizmente, cara, eu amo nosso país, mas infelizmente não tem comparação. Sabe, a gente tem condição de viver. Se compra uma passagem hoje, no caso, o avião nosso sai de Porto, que é mais perto, de Porto até a Alemanha, por exemplo, você paga 10 euros, 12 euros de avião. Isso equivale a quê? R$ 60, R$ 70 de avião. Engraçado que é o seguinte, né? O avião lá é o meio mais barato que tem. Se tu pega uma passagem de avião Porto-Lisboa, você paga 10 euros, 12 euros. Se tu pega um ônibus, o mesmo trajeto está em torno de 100, 120 euros. Trem, 120, 130 euros. Quer dizer, é muito mais caro você pegar do que ir de avião. Avião é 10 euros, 12 euros, 13 euros. Você vai para a Suíça com 13 euros, 14 euros. Então, quer dizer, para você é fácil. São aqueles voos low cost. São voos baratos para as pessoas viajarem. O problema todo é que esses voos são aqueles que você não pode levar nada, né? Só leva uma mochilinha só com sua roupa. Pode ficar um dia, 2 dias, ou 3 dias, depende do seu estado, mas não é aquele voo que você leva mala para viajar, com uma mala sai caríssimo. Você paga 10 euros numa passagem, para pagar uma mala é 120, 150 euros uma mala. Então, quer dizer, não compensa. Aí compensa mais você pegar, ir lá, passear, viajar e voltar no mesmo dia ou no dia seguinte. Aquele bate-volta voo, né? Você faz um bate-volta de avião lá, né? É
simples. Mas aí você paga 10 euros, 12 euros, 13 euros, conforme a estação, você paga às vezes até ida e volta para esse valor, 10 euros. Aí tu pega uma viagem do Rio para São Paulo, o que deve ser o quê? Sei lá, uns 300 reais, 400 reais. Deve ser bem. Não, nem tem ideia. Aí, então, quer dizer, a dificuldade é essa. Por isso que isso é Rio e São Paulo. Não estou falando de Portugal até a Alemanha, até a Suíça, até a Espanha, até a França, Itália. Isso aí, o valor é esse lá. Então você tem muito mais condição de viver lá, além do país ser seguro, ser um país, por exemplo, Portugal, aquelas caixas de dinheiro que tem, né, para tirar de sacar dinheiro, fica no meio da rua, você pega, saca o dinheiro lá e vai andando. Não tem esse problema. Você anda com o celular na rua sem problema, esquece, deixa o telefone dentro do carro, ninguém vai quebrar teu carro para roubar meu carro, zero. Lá toca na rua, meu carro. Porque eu moro na cidade, na parte histórica de Portugal. Eu moro no coração da cidade, no centro da cidade. Só que a parte histórica. E a parte histórica, por ser prédios antigos, não tem garagem. Então, quer dizer, meu carro dorme na rua. Então, pô, eu não tenho medo de deixar meu carro na rua. Não é sujeira só que suja, né? Mas agora, no caso de roubo, fazer maldade, quebrar, arranhar carro, isso não existe lá. Porque lá tem uma coisa chamada educação, né? Infelizmente, que não temos aqui. Infelizmente, eu amo meu país, mas é muito difícil aqui. Você com um carro desse sair na rua, você tá com medo de ser sequestrado, ser assaltado, sabe? Bala perdida, bala achada. Isso não existe lá. Né? Então, quer dizer, quando você vê coisa mais depressiva que tem é assistir um jornal lá, cara. Jornal só fala de esporte, ou falar, fazer fofocas, ou falar de mulher do governador, mulher do prefeito, mulher do não sei o que lá. Eles não têm notícia, cara. Daquele no Brasil que é emoção em cima de emoção. Mataram não sei quantos, feriram não sei quantos, sequestraram não sei quem, mataram, estroparam. As notícias aqui é só essas. Então, o negócio, sabe, vergonhoso. Lá não tem essas notícias, então é até sem graça desse jogo, não tem emoção nenhuma. Aí você vê. Então, quer dizer, a diferença é essa, é um país que tem um respeito pelo cidadão. A diferença é essa. Mas, infelizmente, não temos. Mas também, vou falar, o tamanho do Brasil também, né? É monstruoso em relação a Portugal. Portugal é mínimo, né? Muito pequeno. O Brasil é quase o tamanho da Europa, né? Mas aí, então, pô, então você... E também, mas se houvesse interesse dos governadores, do presidente, ia ser melhor. Porém, também não tem muito interesse, né? Isso não gera lucro para eles, aí já viu, né? Tem que gerar outros interesses, né? Tem outros Tem interesses. interesses maiores acima, né? Então, isso não gera lucro, né? Então, só querem lucro, dinheiro. Aí vai. E lá tem a vida, você vê só, a saúde lá, perfeita. A educação é perfeita. Minha esposa tem um problema de saúde, que ela precisava tomar uma injeção aqui mensal. São duas, inclusive ela foi agora para levar a injeção lá. A injeção é de 15 em 15 dias. No Brasil, essa injeção hoje deve estar mais de 15 mil reais. Na época que eu fui, eu tentei com o governo, cara, eu não conseguia de maneira alguma. Eu falei com todo tipo de pessoa, de político, eu não conseguia. Precisei botar na justiça para conseguir receber. Beleza. Aí recebeu. Beleza. Recebeu, tá? Ok. Chegamos em Portugal, ainda éramos ilegal lá. Fomos conversar com o médico. Na mesma hora ele assinou lá para poder receber. Até hoje, em 4 anos, nunca falhou. De 3 em 3 meses ela vai no médico fazer o exame, faz o exame do fio do cabelo, a unha do pé, exame completo, tudo, 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 de 3 em 3 meses. Além disso, ela toma essa injeção e qualquer coisa que precisar, ela tem do governo, mesmo quando éramos ilegal, hein? Sem gastar um centavo. E lá tem o que se chama de médico de família. Nós temos o médico de família, né? Tem que ser legal lá para ter o médico de família. Aí nós temos o nosso médico de família. Gente, o tratamento é VIP, cara, é VIP. As crianças vão pro colégio, cara, tem tudo no colégio, tudo gratuito. E outra coisa, criança no colégio, hoje, criancinha novinha, tipo a sua filha, já fala 3 idiomas. Porque lá você tem que falar o português, o inglês e uma terceira língua opcional, você escolhe a que você quer. Então as crianças lá falam 3 idiomas. Aqui você fala mal o português, olha lá. E digo, criança mesmo, de 7, 8 anos, já estão na rua conversando inglês. Eu falo, é brincadeira, mas é verdade, cara. Infelizmente é isso. A educação lá é muito boa mesmo. Você vê os colégios lá. E o mais interessante de tudo é que você vai lá, claro que tem plano de saúde. Só que, além de ser barato, é uma coisa desnecessária, porque a saúde lá é muito boa. Você vai no colégio, por exemplo, o seu filho estuda com o filho do juiz, com o filho do delegado, com o filho do engenheiro, com o filho do porteiro, com o filho do pedreiro, todo mundo é junto. Vai no hospital, é a mesma coisa, está do lado de um delegado, de um juiz, de um deputado, todo mundo vai lá. Por quê? Porque
todo mundo é integrado lá. Não tem você é engenheiro, um cara graduado, tem um nível, eu que sou pedreiro, faxineiro, sou outro. Não, lá todo mundo atendido igual, no mesmo local, pela mesma pessoa, sabe? Então lá não tem discriminação nessa área. Isso é muito bonito, cara. É uma coisa que deveria ser exercida por vários países, porque é por isso que tem muita discriminação, cara. O rico é tratado bem e o Uhum. pobre, coitado, pega o resto, né? Lá não existe isso. O próprio médico, o meu vai ser o médico do engenheiro, vai ser o médico do delegado, o meu filho vai estudar junto com o filho de doutores, todo mundo é junto. Todo mundo é junto lá. Isso que é interessante, cara. Você tem respeito por você. Uma coisa que eu não tenho aqui. Bacana. Eu tenho muitas perguntas, né, que vão surgindo. Você, além de você está em Portugal hoje, né, em Braga, que você falou, mas você já foi para outros países, né? Já morou em outros países, já morou. Sim, sim. Por exemplo, morei na América do Norte, morei em todos, né? Canadá, Estados Unidos e México. Sendo que mais foi Estados Unidos, foram 20 anos. Canadá passei um período bom lá também, mas não foi muito tempo. E México foi basicamente, não gostei. Na América do Sul, morei na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru. Na Europa, quase a Europa toda. Certo, só que eu ficava pouco tempo, sabe? Eu entrava, bate e volta, né? Eu entrava, olhava, ficava 1, 2, 3, 4, 5 meses, saía, ia para outro país, ia viajando, mochileiro, aquela época de mochileiro. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui lá para ficar um ano, fiquei 20. Mas, é, gente, eu aprendi muito nessa vida, muito. Conheci muitas culturas, conheci muitas pessoas, conheci tudo nessa vida, né? Muito bom conhecer as vidas. E o principal de tudo é você saber respeitar. Todos os países que eu fui, hoje eu volto. Por quê? Porque eu nunca fiz besteira. As pessoas chegam lá, que nem eu conhecia nos Estados Unidos, a gente chegava lá, há pouco tempo já estava dando tombo em cartão de crédito, tombo em banco. Porque, gente, o mundo se torna pequeno para essas pessoas. São pessoas que saem de lá, foragidos, não podem voltar, de repente não podem voltar nem para o Brasil, porque já fez um monte de coisa, gente que não pode nem voltar ao Brasil, porque fez muita coisa errada aqui. Então o mundo se torna pequeno para essas pessoas. A melhor coisa que tem é você entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. A hora que eu quiser voltar, eu volto para qualquer país que eu entrei. Por quê? Porque só você com respeito, cara. Que as pessoas chegam, por exemplo, Portugal. Portugal é um país muito tradicional. É um país muito família. Aí, lá, por exemplo, lá eles não têm discriminação contra brasileiro, tá? Isso que eles falam é mentira. Não tem discriminação. O brasileiro é que torna as coisas mais difíceis para ele mesmo. Chega lá, quer ficar fazendo barulho de moto, de carro, né? É proibido por lei fazer esse barulho de carro, moto escandalosa, portando todo mundo no meio da rua, fazendo barulho, tocando funk alto no carro. Se fizer isso aí, meu amigo, a polícia para na hora. Para na hora. Tem que ter respeito. Você sabe que o país tem lei. Por que você não vai respeitar a lei do país? Se você Uhum. sabe, você fala assim, ó, você é obrigado a andar plantando bananeira. Foi plantar bananeira, porque é a lei do país. Então, respeito, gente. Só respeitando, você não vai ser nunca incomodado. Vai ser respeitado, você vai ser bem tratado. Agora, não é que chega lá, querer fazer a sua própria doutrina, querer trazer o Brasil para eles. Aqui é Brasil, cara. Quem não está satisfeito, o mesmo avião que você foi, você volta. Sabe? Lá você vai viver bem, ter uma vida boa, vai comer muito bem, ter uma saúde muito bem tratada, seus filhos vão ser muito bem tratado até demais, criança ela é quase um rei, sabe? Então você vai ter um tratamento digno. Porém, é só respeitar. O que não é para fazer, não faça. O que é para fazer, faça. Mas não, as pessoas querem, que nem lá tá, principalmente que eu moro em Braga. Braga não tem, mas tem muito lá em Lisboa, tem muito indiano, tá chegando muito indiano lá, tá? E ciganos, tá? Então, em Lisboa tem muito, Porto tem alguns e em Braga não tem. Então, os indianos chegaram lá há pouco tempo e já estão com raiva do indiano, por quê? Já levaram a religião dele para o meio da rua, quer obrigar as pessoas a ser indiano, querem fazer as coisas que eles querem lá, formaram até um partido político deles. Então, é o tipo de coisa que está acontecendo, as pessoas estão se revoltando contra eles. Por quê? Porque eles querem impor a cultura deles, querem impor a religião deles, querem impor. Pô, isso não existe, rapaz. Nós estamos em outro país, outra casa. Você vai chegar na casa do seu vizinho, sentar no sofá, ligar a televisão e na geladeira pegar a cerveja dele, começar a tomar, botar o pé na alta e andar de cueca dentro de casa, da casa do vizinho. Pô, a casa dele é dele, você tem que respeitar a Uhum. casa dele. É que nem você, chegou em outro país, respeita. Mas é o que acontece, não há respeito. Não havendo respeito, gente, as pessoas olham muito, muito ruim para essas pessoas.
Mas, no geral, eles respeitam muito o brasileiro e gostam muito que o brasileiro é trabalhador, pelo menos lá em Portugal. O Brasil, nos Estados Unidos principalmente, eles amam os brasileiros. Mas é porque, infelizmente, eles não fazem lá o que fazem aqui. Lá, o que quiser que faça, eles façam. Não tem problema de horário, não tem problema de dia, feriado, trabalha domingo, segunda, feriado. Não tem problema se tiver que trabalhar. Mas aqui não. Ah, hoje tem Maracanã, Flamengo, vou trabalhar nada. Vou conhecer sol bonito, vou pra praia, que eu acho que eu vou ser besta e trabalhar. É, ah, não, ganhei muito pouco, deixa aí, deixa eu vou hoje não, vou ficar dormindo mais. Então o cara vem fazer isso lá. Faz nada, é o primeiro a chegar e o último a sair. E ainda pede, não dá pra ter mais nada pra fazer, não? Então isso aqui, por que não faz isso aqui? É. Não seria mais fácil fazer aqui? Ah, mas não faz, cara, não adianta. Santo de casa não faz milagre. Aí tu fala assim, ah, eu ganho pouco. Tudo bem, mas todo mundo ganha pouco. Então, outra coisa interessante também em Portugal é a respeito de salários. O salário mínimo lá é 920. Só que lá tem umas outras coisinhas que você ganha, né? Inclusive, por exemplo, as suas férias, 13º, tudo é diluído em cima do seu salário mensal. Então você ganha o seu salário, mais um dozeavo das suas férias, do seu 13º, vai ganhando tudo. Também quando chega o Natal você não tem direito a nada, né? Mas você vai ganhando todo mês. E mais algumas coisas, né, que você tem direito, como o seu salário. Mas é todo mundo mais ou menos igual. Claro que tem algumas profissões que ganham mais, né? Tipo a minha, tem, ganha muito mais. Mas tudo é mais do meu salário. Esses dias eu peguei um médico recém-formado no carro, aí eu conversando com ele, né? Pegando uma certa amizade, fomos conversando, aí eu perguntei ele, eu pergunto, se não quiser responder, não tem problema. Quanto é que está ganhando um médico recém-formado aqui em Portugal? Ele falou assim, você não vai acreditar. Eu ganho 1.100 euros. Sendo que o salário mínimo é 920, ele ganha 1.100 euros. Inclusive, ele estava querendo ir para a Inglaterra, né? Só que, como ele, por ser filho único, a mãe é separada, ele foi criado para a mãe e tudo mais, a mãe dele está fazendo jogo duro para ele ir embora. Mas aí ele falou assim: eu tô querendo ir embora para a Alemanha porque aí eu vou ganhar uns 4.000, 5.000 euros libras, pior ainda, libra na Alemanha, na Na Inglaterra. Inglaterra? Aí ele falou assim: mas minha mãe não, já viu. Então, quer dizer, um médico esse formado ganha 1.100 euros, um pouco mais salário mínimo. Agora vai no SUS aqui, quanto não ganha o médico do SUS? O problema aqui, cara, é que você paga muito, muito, muito imposto e o imposto não é revertido para as pessoas, para a cidade, para o bem-estar. Eu, por exemplo, viajei, passei agora esses dias viajando por aqui, peguei estrada, cada estrada pior do que a outra. E o pior de tudo, ainda pagava o pedágio. Eu fiquei revoltado com isso, gente. Quase que eu dei ré. Já não vou pagar pedágio, não, me recuso. A estrada cheia de buraco, toda ruim. Aí cheguei na frente de pedágio. Falei, esse pedágio é pra quê? Fiquei revoltado, gente. É triste isso, cara. Você pagar por uma coisa que você não tem. Batendo, batendo, batendo no carro. Aí eu fui ver pedágio. Mas, gente, foi muito explorado aqui, cara. Várias coisas você faz a conversão. Por exemplo, vamos botar básico, o leite. O leite aqui, lá em Portugal, eu pago 62 centavos numa caixa de leite, né? Aí dá o quê? Cerveja dá 3,70 mais ou menos um litro de leite. Uhum. Aqui está mais ou menos o preço esse, não sei quanto é que está mais ou menos isso o litro de leite no mercado, né? Leite? Litro de leite, é mais ou menos isso, um pouco mais. 7 reais. Não, lá está 3,60 o litro de leite. No litro, é o que, R$ 3,60? Reais, 3,60 reais, convertendo já. Eu pago 62 centavos. Pois é, a diferença é que o salário mínimo aqui é 1.600, lá é 6.000. Imagina você pagar o mesmo preço daqui ganhando 6.000. Aí tu vê o queijo aqui é caríssimo. Você vê azeite não vou falar azeite, tem essas coisas que é até chovendo molhado. Então o básico tem jeito a comer, o básico, o mínimo. Não vou falar, ó, bacalhau, eu tô odiando bacalhau já, gente, não aguento mais. Cara, bacalhau lá toda semana é fruto do mar, é peixe, é bacalhau toda semana, porque além de ser muito barato, o povo ama, gente, eu não aguento mais bacalhau. No último dia que eu tava vindo para o Brasil, a minha esposa falou assim: amor, adivinha que eu fiz o quê? Bacalhau! Cara, eu já não tô nem andando, eu tô nadando já, tudo meu bacalhau. Ainda cheguei na casa da tia aqui,
Tô fazendo um bolinho de bacalhau pra você. Que alegria. Brincadeira. O cara que me oferece peixe, bacalhau, frutos do mar, eu fico revoltado. Não faz isso não, gente. Porque é muito barato, muito consumido lá. Então você vê, então você pode comer um bacalhau. Uhum. Aqui come um sitezinho, aquele site, né, que bacalhau lá, já viu, né? Você come um sitezinho e olha lá, ainda é 100 gramas de bacalhau para 3 quilos de batata, batatalhau. Quando come, que basicamente é no Natal. Lá você pode comer toda semana. Pode comer camarão um dia que você quiser, pode comer pizza a hora que você quiser, pode sair para comer pizza. É diferente daqui, cara. A diferença é essa. Detalhe, você ganha 6 vezes mais lá. E olha que você é um dos melhores salários da Europa. Um dos melhores salários da Europa. Você tem condição de vida lá, você pode comer bem, você pode viver bem. É diferente daqui. Não vou nem falar de segurança. Segurança lá não existe nada, não tem problema, não sei, sabe? Ninguém vai olhar para o seu celular, porque todo mundo tem, ninguém vai roubar coisa dos outros, todo mundo tem medo da polícia. É que nem aqui, a pessoa ri da polícia aqui. Olha, a polícia, isso aí, dá 10 reais para ele, tá tudo certo. Então, quer dizer, não tem respeito pela polícia, as pessoas não têm respeito por outras pessoas. É diferente de lá tem família, sabe? Lá é bem família mesmo. Uma diferença é essa. Uma das grandes diferenças de Portugal. Sem contar dá para você passear, você pode ter muitas praias, cachoeiras, lugares divinos. Agora, tem um lado ruim também, né? Tem um lado do clima, porque lá bate um friozinho ajeitado, hein? Friozinho, né? O friozinho dele. E por ser norte, chove muito. Então, basicamente, começa a chover em outubro, vai até março, final de março, início de abril, chuva direto. Mas é chuva, não é pinguinho d'água que cai, não. E a vantagem é essa, que chove muito, muito, muito. No final, acabou de chover, você olha pro chão, você não vê uma gota d'água no chão, fazer, cadê o chão? O chão bebeu essa água toda? Não é possível. Cara, a rua fica sequinha, que nem aqui, né? Cospe na rua, já lota a rua de água. Então, lá você pode comer, sabe, pode comer à vontade, pode chover à vontade, que não tem problema nenhum, cara. Você tá lá, daqui a pouco fica limpinha a rua, não dá. Agora, é muita chuva, né? Muita chuva, chuva direto, 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 direto. E o clima também é bem fresquinho, né? Bem fresquinho. Então você Bem fresquinho. tá sofrendo um bocadinho. É um pouquinho. Apesar de que se bota aqueles casacos assim, não é muito, bota um casaco só com pele de carneiro por dentro, mas já fica até suando. Tá vendo? Porque também eu mostro, cara. Eu já sou cheinho. Imagina um casacão monstruoso, eu fico redondinho. Mas é muito bom mesmo. Aí, essa é a vida que nós temos lá em Portugal. Sabe, tudo que você possa imaginar é muito bom. Mas, apesar de que, né, a gente sente saudade do Brasil, sente saudade dos amigos, sente saudade da vida, de conversar com as pessoas no meio da rua, sente saudade disso. Mas, infelizmente, cara, quando você vê os problemas que tem aqui, você vê a crise que está passando no país, os problemas políticos e tudo, e problemas desse governo que está. Eu, não- eu sempre votei no PT, sempre votei neles. Inclusive, eu fui um dos iniciantes do PT, um dos que deram início ao PT, e o MST também. Mas hoje em dia, estou totalmente decepcionado com tudo que eu estou vendo. Muito decepcionado. Hoje, eu não voto mais ninguém, cara. Não adianta me procurar aqui hoje em dia. Totalmente decepcionado com eles. Totalmente. Poxa, essa visão, né, do cara que é da comunicação, já esteve no meio político, né, durante um bom tempo e está tendo uma visão hoje do lado da Europa que ele tem, além da experiência que ele tem com outros países, outros lugares que ele foi, isso soma, né, na hora de você olhar e conseguir analisar um cenário. A gente vai fazer um intervalo. Eu quero que vocês apreciem os nossos patrocinadores também, que ajudam a gente a levar essa comunicação e apresentar essas pessoas para todo mundo. E a gente vai botar uma água para esse menino aqui, porque é o convidado. E eu quero depois falar do presente que eu ganhei. A gente recebe convidado, em vez de dar um presente, a gente recebe um presente, um souvenir internacional. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você está ouvindo PadoCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos.
Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Estamos de volta. Estou conversando com o Luiz Peixoto, Faustão, grande Faustão, conhecido como Faustão aí, né? A sua voz é mais bonita que a do Faustão. Só que eu sou antes do Faustão na Globo, tá? Que quando eu comecei a trabalhar na rádio, o Faustão trabalhava acho que é Bandeirantes, como Fausto Silva perdido na madrugada, noite, sei lá. Perdido na noite. Aí, só que meu programa, por ser um programa meio avacalhado que nem o dele, a gente fala assim, não, vai ser o Fausto Silva. Não, Fausto Silva é muita propaganda, botar outro apelido de Faustão. Aí depois ele foi pra Globo como Faustão. Eu ia processar, mas coitado, ele precisa de saláriozinho, de 5 milhões, coitado, deixa ele, né? Não vou arrebentar a vida dele, não. Mas que Eu beleza. sou um coração bom. Luiz, você falou Mas isso. antes de você começar, eu quero Pode. falar uma coisa para as pessoas. Vocês vão ver que eu estou falando muito bem da Europa, muito bem de Portugal, estou falando. Mas a experiência que eu estou falando é a minha experiência, tá? É que eu estou vivendo. Graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum em Portugal. Problema de discriminação, problema financeiro, problema de vida, arrumar emprego, sempre eu tive tudo. Quando cheguei, eu até montei minha primeira pastelaria lá. Então, eu sempre tive uma vida tranquila em Portugal. Também eu fui com uma boa condição financeira. Mas a minha realidade não quer dizer a sua realidade. Se você resolve largar tudo, que eu não estou fazendo apologia a Portugal, sair, não. Eu não acho, não. Acho que cada um tem que viver onde vive e viver bem. Agora, vai que você mora para outro, eu quero ir embora para outro país, vou embora para Portugal. Beleza, vai com vontade, vai na fé, se prepara financeiramente, se prepara psicologicamente, que você não pode chegar lá também e começar a lembrar do vizinho, do amigo, da família, da comida, do arroz e feijão. Você tem que chegar lá e saber o seguinte: você está em outra realidade, outro mundo e começando a vida do zero. Então você não vai querer fazer tudo que você faz na sua casa, tem que saber que vai ser uma nova realidade para você. Agora, se eu me dei bem, a minha realidade é essa. Se você chegar lá e não se dar bem, não pode me culpar por isso, que cada um tem a sua realidade. Você vai lá, chega lá, por exemplo, e vai querer. Porque as coisas lá são muito baratas. Se for roupa é muito barato, carro é muito barato. A vida é muito fácil você ter as coisas lá, com certeza. Aí você chega lá, o dinheirinho que você leva já quer estourar, comprar roupas, comprar carro novo e comprar tudo, depois já ficar endividado e não ter como pagar. Então a culpa não foi minha, a culpa foi sua por não ter consciência que você está fora de casa. Então, se você quiser um dia sair, se prepare, junte um dinheiro, vai estuda bem o local que você quer ir, vê o que você quer fazer, deixa tudo preparado e vá. Eu te garanto, se você fizer tudo certinho, começar com o pé no chão, andar sempre até onde você consiga, não, sem querer ultrapassar o que você pode, tenho certeza que você vai se dar muito bem em qualquer lugar do mundo que você for. Tá? Então preste atenção nisso. E também qualquer coisa que precisar, eu estou na Europa. Precisar da minha ajuda por qualquer coisa, estou lá à disposição. Só falar comigo que eu sou que nem a Maria Teresa Calcutá, que eu ajudo de gente lá, você não tem ideia. Ajudar nunca faz mal, tá? Então, quer dizer, precisar da minha ajuda, estarei sempre à disposição lá para ajudar. Viu? Ficou essa já é uma dica aí de ouro para você que pretende ir para outro país. E o bom do Luiz é que ele é um mochileiro viajante, né? Então ele anda e ele sabe entrar e sair dos países, que é importante, né? Não é só entrar. Entrei no país, você fica preso lá, você fica. Esse é o problema. Isso é um problema. Entrar e sair, entrar de cabeça erguida e sair mais erguida ainda, pela porta de entrada, não sair pela porta dos fundos, expulso aí, não. Isso aí Então, e isso que o Luiz falou, eu achei muito, muito importante, né? Porque vai da experiência de cada um, da vivência de cada um. A gente tem um episódio que eu gravei com o Jander Tim. Uhum. O Jander esteve em Portugal uma época e voltou. E ele fala também exatamente disso, né? É uma questão de adaptação e tal. E ele voltou e voltou bombando. É engraçado isso, que ele foi e voltou, né? Com um nível bem
bem mais animado do que ele foi, né? E eu acho isso interessante. Então, se você quiser ir para experimentar, é esses os cuidados que você tem que ter, né? Com certeza. Vá, conheça alguém, pede informação, escolha bem o lugar onde você vai estar. Então, acho que essas dicas aqui do E Luiz. uma coisa também importante, não procure só internet. Que internet faz de Portugal um paraíso, né? Faz de qualquer lugar, não é só Portugal. Estou falando Portugal porque eu moro lá. Mas então eles fazem de lá um paraíso. Então tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Você vai achar, andar na rua, achar 100 euros no chão. Então, quer dizer, a vida é maravilhosa lá, não vai ter problema nenhum. Mentira. 95% dos internautas valorizam demais o lugar para ganhar audiência, para ganhar cliques. Então, não se baseie só nisso, tá? Procure olhar as notícias da cidade, procure procurar os locais, procure emprego, procure tudo que você possa imaginar. Veja como é a saúde, veja como é a educação, veja tudo certinho. Eu estou te falando pelo que eu vejo, apesar de meu filho não morar comigo, eu vejo o filho das pessoas conhecidas lá, que acham que o colégio é muito fácil conhecer, a educação lá é maravilhosa, excepcional. A saúde, porque eu vivo isso dia a dia com a minha esposa, a educação lá sempre foi muito bem tratado. Você vai lá, por exemplo, qualquer problema que você tem, vai na sua médica, ela te passa 500 mil exames, tudo que você possa imaginar. Eu, por sinal, todo ano tem que fazer colonoscopia. Aí eu vou lá, ela passa tudo, exame de sangue, tudo que você possa imaginar, colonoscopia, endoscopia, chapa disso, chapa daquilo, exame disso, exame daquilo, ela passa 500 mil exames. E agora eu vou contar para vocês quanto eu gasto nisso tudo. Zero. Não gasto um centavo. Ela passa aquele monte de exames para você. Inclusive, você não é obrigado a ir para o hospital, enfrentar fila, nem é obrigado a esperar um vereador ou alguém para assinar para você fazer o exame. Não precisa nada disso. Ela passou, você escolhe aonde você quer fazer. Por exemplo, eu moro no centro da cidade. Então, tem vários laboratórios lá da minha casa. Então, quer dizer, eu vou num, faço. Porque todos os laboratórios lá são filiados ao governo, então eles são obrigados a fazer o exame do governo, todos, todos. Então você pode escolher o laboratório que você quer para fazer os exames na hora, faz, se puder fazer na hora, você faz na hora, se não, se tiver que fazer algum preparo. Depois que você prepara, você faz o exame, já é marcado na hora para você. Então você não tem que esperar nada. Na hora você já faz os exames. Então a saúde lá é levada a sério. Não é que nem aqui no Brasil, que infelizmente você depende aí de um exame. Por exemplo, esse colonoscopia, na época eu fazia aqui, era mil e tantos reais o exame, né? Fora a biópsia. Biópsia ainda era mais caro ainda. Então, quer dizer, fica caríssimo. Agora você ganha um salário mínimo, como é que vai fazer isso? É impossível. Lá não, você não paga um centavo, não paga um centavo. Então, essa é a vantagem de morar num país civilizado, um país de primeiro mundo, tá? Educação. Seus filhos vão ter tratamentos maravilhosos, vai ficar o dia inteiro no colégio e horário de saída, se precisar estender, pode estender até 6 horas da tarde, se tiver que trabalhar. Então, quer dizer, o tratamento, porque criança lá é tratado basicamente como um rei, porque o Portugal é um país que está ficando velho. Então eles querem incentivar as crianças, né? Eles querem, então que criança lá é o futuro de Portugal. Portugal está ficando um país velho, então eles querem crianças, jovens, adolescentes para poder melhorar o país, que a maioria está querendo sair de Portugal pelo salário que está sendo muito baixo, né? Então esse que é o problema. Então eles estão incentivando muito as pessoas a irem para Portugal para fazer filhos lá e não só filhos lá, como trazer crianças de Portugal que precisa de crianças lá. Então você, olha, quem tem filhos e vai para lá ou engravidar lá, uma pessoa engravidar lá, nossa, tem um tratamento que você não tem ideia. Ganha ajuda do governo em tudo. A criança ganha ajuda do governo até nascer, depois que nasce até uma certa idade, ganha auxílio financeiro do governo. Então, tudo é para as crianças lá, sabe? Agora, tem vários lados ruins também. Portugal não é só paraíso. Por exemplo, se você vai se aposentar, é mais difícil se aposentar. Primeiro, se demora mais tempo para aposentar e o salário cai muito para aposentados, sabe? Então, quer dizer, é bem mais complicado para quem vive de aposentadoria em Portugal. Porém, é muito fácil você comprar um carro, é muito fácil você comprar ter sua casa própria. Eu só não tenho minha casa própria ainda porque eu não quis, sabe? Então, vou tentar agora, esse próximo ano, talvez eu compre uma casa que eu estou definindo os negócios na minha vida. Então, quer dizer, é muito fácil você ter uma casa própria para fugir do aluguel, porque o aluguel é muito caro lá.
Então, quer dizer, você tem condições de planejar o seu futuro, diferente do Brasil. Você vai contar aqui, você não sabe, aquela taxa de juro monstruosa, a dificuldade de arrumar um empréstimo é muito grande. Você vai comprar alguma coisa, você paga 3, 4, no final você não paga, acaba sendo entrando com aquele Serasa e devendo e não tendo como pagar. Se dever um mês, depois você não paga mais. Então a dificuldade toda é essa. Lá já não tem esse problema. Lá a facilidade é muito grande também. Eles não emprestam se você não tem condições de pagar, o banco não autoriza. E também tem. São várias coisas que eles fazem para te ajudar, diferente do Brasil. Eu não estou fazendo apologia contra o Brasil, não, que eu amo esse país, tá? Entendam isso. Mas eu estou contando a realidade do que é o Brasil. Você vai comprar, por exemplo, o governo. Olha só, vou contar uma história que aconteceu agora, pouco tempo atrás. Eu acho que não está valendo, acho que até abril está valendo. O governo, para economizar luz em Portugal, sabe o que ele fez? Simplesmente ele autorizou toda a família pegar lá um voucherzinho com dinheiro para tocar os eletrodomésticos da casa, porque a eletrodoméstico, se tiver eletrodoméstico mais passado que gastasse mais energia, trocava. Trocar tudo, fogão, geladeira. E deu um voucher, deu. Um voucher para cada pessoa da cidade, para ir lá, pegar o voucher, sem pagar, você não precisa pagar o voucher. Ah, vou trocar minha geladeira, porque minha geladeira gasta muito, mas para poder economizar luz, a pessoa economizar luz, porque para evitar essa crise de luz, deu para todo mundo um voucher para você trocar. Sendo que o preço de geladeira lá, gente, o preço daqui é infinitamente mais barato, ar-condicionado, geladeira, fogão, essas coisas todas. Então, ele simplesmente deu um voucher para cada um, para dentro de casa, trocar os eletrodomésticos da casa. Olha só. Que beleza, hein? É verdade. Aí, segue essa ideia aí. Ah, tio Lula, vai lá, tio. Bate, Lula, Não, não, e outra coisa, o presidente lá que saiu agora, tem acho que 2 semanas, era o Marcelo. O Marcelo, primeiro que o Marcelo ama brasileiro, né? Ele tá sempre aqui no Brasil, acho que a mulher dele é brasileira, eu acho, não tenho certeza, ele ama o Brasil. Ele tá sempre na praia, pegando solzinho, sem segurança, vai no supermercado e tá lá na fila da carne, fila da pagar a conta, vai na padaria e tá tomando um cafezinho sentado lá, sem ser, ele anda na rua, sem segurança, sem nada. Você vai na rua, e não tem aquele negócio de tietagem, Marcelo, não tem isso, ele anda na rua normalmente que nem nós andamos, tá lá. Inclusive ele teve na praia esse tempo atrás aí, ele foi lá e salvou uma pessoa que estava se afogando, ele entrou lá na água para salvar ele, e uma pessoa salvaram um rapazinho que estava se afogando. É a diferença, agora o brasileiro para sair na rua tem que ter 500 de segurança, ainda leva facada, tiro, que dizem que levou, e vai sumindo, não. Agora lá não, o cara anda na rua, rapaz, na rua, vai pro mercado, vai para qualquer lugar e não tem problema, cara, brincadeira, diferença não. Você sente falta? Eu sei que no Brasil, assim, você ficou um tempo por aqui, né? Andou um pouquinho aqui no Brasil, porque, por incrível que pareça, ele veio da Europa, mas não parou, ele não veio para Padre e parou, ele andou, rodou, até não querer mais. Tem alguma coisa que você sente falta, assim, com relação ao que tinha aqui no Brasil, que você gostava muito? Você sente falta lá em Portugal? Rapaz, vou ser honesto, uma coisa que eu sinto muito é o meu Flamengo. Porque, porque 4 horas de fuso horário. O jogo começa às 9h30 da noite, não, o que? 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite, 1h30 da manhã. Tu acha que eu vou ver jogo 1h30 da manhã? Pra terminar 3h30 da manhã, hora que eu já tô levantando para levar já pro trabalho, para poder começar a trabalhar, começo a trabalhar às 7. Aí, pô, aí não dá pra me assistir meu Flamengo, que eu gosto de assistir, rapaz. Aí no dia seguinte que eu vejo as notícias do Flamengo ganhou, perdeu. Quando ele joga às 4 da tarde, aí lá é 8 horas da noite, ainda dá pra assistir legal, mas aí jogo da 9h30 da noite não dá. Eu sinto falta dele. Outra coisa que eu sinto falta também é esses papos furados que a gente leva na rua, né? As conversas sem sentido nenhum, sem nexo, sabe? Aquelas conversas que não levam a lugar nenhum, mas é bom isso. De vez em quando é bom parar no bar, tomar um cafezinho furado, que Portugal, eles amam café. Eles tomam tipo 10 cafés por dia, muito café que tomam lá, tomam muito café. E o mais interessante em Portugal é que eles podem tomar café, ou se preferir, pode tomar vinho, ou, ou 3 latas de cerveja, ou 3 chopos por dia, pela lei lá, que não é considerado estar embriagado lá. Vai tomar 3 taças de vinho. Ah, então, quer dizer, aqui você está falando disso. Outra coisa também interessante que eu estou vendo, a aparência do povo, cara. Antes de eu ir embora, não jogo agora não, na primeira fase que eu fui, o povo, a aparência do povo era mais alegre, o povo parecia mais feliz, o povo parecia mais melhor, sabe?
não só contente com situação melhor de vida, essas coisas todas. Hoje em dia, eu tenho olhado para as pessoas, eu tenho visto o povo com cara de depressão, um cara triste. As pessoas não têm aquela mesma fisionomia que nós tínhamos, que tinham antes. O povo tá cada vez mais triste, cara, tá, sabe? Eu não sei por quê, é uma impressão que eu tô tendo, mas eu tenho uma aparência que o povo tá cada vez mais triste. Não sei se é o problema financeiro, se é falta de perspectiva, não sei. Mas alguma coisa eu tô sentindo, que o povo não é como era mais, aquela alegria na rua falando alto, gritando, brincando. Não é assim mais, o povo tá bem assim, bem mais tranquilo, bem mais, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. É um mistério, é um fenômeno social acontecendo É aqui. porque eu tenho notado que parece que o povo tá bem mais triste, cara, bem mais triste, bem mais depressivo, bem mais, sei lá, eu não sei, é estranho, mas é verdade. Eu tenho notado isso com o povo. Então, deixa eu falar. Eu ganhei aqui esse queijo. Acho uma maravilha. Tá escrito em português isso aqui? Tá, ué, isso é, não, tá em espanhol, né? Tá em espanhol, né? Queijo curado. Olha que maravilha. Vamos experimentar. Obrigado pelo presente. Nada, Ah, prazer. deixa eu- Só que pelo tamanho, é só uma ditadinha, só acabou, né? Mas Não, mas isso é aqui só pra é. dizer que eu trouxe uma lembrança pra Isso aqui você de eu Portugal. como, escondo e. Ah, Não, devagar, ué. devagarzinho. Ora, Quem come obrigado. pouco come duas vezes. Obrigado pelo presente. Vou mostrar para lá. Deixa eu mostrar. Deixa eu botar aqui na frente dele aqui, ó. Ó, presentão, hein? Viu? Morram de inveja. Não, ele não traz. Não adianta, gente. Não adianta querer encomendar que ele não consegue entrar, não. Entendeu? Obrigado pelo presente. Nada, que Muito foi um obrigado. prazer enorme. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Portugal. Minha gente querida de Portugal. Você já tá com cara de português, você tá sabendo, né? Ah, Você para botar com um isso. bigode assim e falar. Só largura que eu me Opa! tô. Porque, tipo, eu tenho um problema sério, né? Comida. Que a É. comida lá é boa demais, gente. Aí, pra parar de comer, aí o anjinho geralmente gordinho. Agora eu tô gordaço. Que cacete, você come muito bem, mano. Aí o problema é parar, né? Esse que é o problema. Aí você não tem jeito. E também uma coisa interessante também lá, por exemplo, você vê, quero comparar com o Brasil, com o salário brasileiro. Porque quando você senta no restaurante lá, tem o que se chama de menu. O menu é o prato do dia, né? Os pratos do dia, mas acompanha. Primeiro, o português tem o hábito de sopa. Sempre na primeira que se come é a sopa. Vem uma sopa com um pãozinho, você come a sopa, acabou a sopa, vem um prato principal. Você escolhe o que você quer, normalmente é bacalhau, o pessoal gosta muito, ou carne, ou o que seja o que for. E no final vem uma sobremesa, um cafezinho e, durante a refeição, um copo de vinho, ou chopp, ou cerveja, tudo por conta do menu. E o menu lá hoje está na faixa de 550, quer dizer, na faixa de R$ 30 mais ou menos o menu, um almoço lá. Agora você vai comer isso aqui, e sendo que você ganha R$ 6.000 por mês, aqui você ganha 1.600. Então, quer dizer, mais de 6, né? São 4 salários. Então, a diferença é essa, você consegue comer bem e pagar pouco. Comer bem e pagar pouco. Lá na minha casa, tem uma coisa que eu chegava a comer lá, uma quentinha, só que quentinha ela é quadrada. Quadrada, aí você, com uma quentinha, vem som de batata frita, e é grande a quentinha. Três bifes desse tamanho, três bifes, 5,50. É muito barato, gente. É muito barato. Você sabe, infelizmente, cara, a situação aqui é muito difícil. Aí, nessa quentinha, como eu, minha esposa, e só pro dia seguinte ainda, que é muita coisa, muita comida pra gente. Então, quero dizer, aqui a dificuldade é essa, cara. A vida aqui é muito difícil, gente. O povo brasileiro vive de bobo que é, cara. De insistente que é. Porque, cara. Não, e detalhe, consegue viver, se divertir, tomar cervejinha no final de semana, jogar um futebolzinho, e ainda fazer um churrasco. Agora, como consegue isso que eu não entendo, cara? Ganhando um salário. Pô, vinho milagroso esse. Ainda tem filho para sustentar, pagar aluguel. Gente, não tem como. Na minha cabeça não passa esses cálculos assim mágicos do brasileiro, não. Porque, infelizmente, cara, a vida aqui é muito difícil, gente. É muito difícil. A saúde aqui é complicada, a educação aqui é complicado, segurança, não vou nem falar para não perder tempo. É, a vida é essa, gente. Como é que você vive? Me conta, João, você que vive aquilo. Capaz, aí é o dilema da existência esse aí, né? Aí, se eu te perguntar, você escolheu, você que foi para muitos países, por que que você escolheu dessa vez, você escolheu Portugal? Olha, deixa eu te explicar. Inicialmente eu queria ir para os Estados Unidos, voltar para os Estados Unidos. Porém, a Jaque não fala nada de inglês. Aí eu falei com ela o seguinte: nós vamos para Portugal,
vamos ficar um período, um ano em Portugal. Aí depois de Portugal, a gente vê pra onde vai. Vai para os Estados Unidos ou para o Canadá. O Canadá, o problema é o clima lá, que é muito frio lá, muita neve. E ela ia estranhar muito. Aí primeiro, se ela de verão, primeira vez, vai conhecer outra cultura. Aí a gente fica um ano lá, de lá vamos para outro país. Beleza. Chegamos em Portugal, rapaz. A bichinha ama aquele lugar. Ela ama Portugal, ela ama a cidade, ela ama tudo. Trabalha pra caramba e ama o que faz, ama os amigos de trabalho, sabe, a cultura, a igreja, tudo. Então, quer dizer, basicamente ela se tornou uma portuguesa, sabe? De tudo quanto é maneira, até na documentação, que já saiu a documentação dela. Inclusive saiu antes do meu, né? Olha, Porque explicar a respeito de. Eu quero falar um pouco de imigração também. Porque quando eu cheguei em Portugal, tinha um programa lá para ajudar as pessoas a migrar, porque Portugal estava precisando de imigrantes. Então, quando chegamos em Portugal, eu tinha um documento chamado Manifestação de Interesse. Você entrava, falava assim: Ah, gostei de Portugal. Vou fazer minha manifestação de interesse para poder conseguir me legalizar aqui. Aí, quando você fazia manifestação de interesse, você não estava ilegal, mas também não estava legal. Por quê? Porque você, em Portugal, ninguém podia mexer com você. Mas também você não podia sair de Portugal para a União Europeia, porque o documento é válido só para Portugal. Então, hum, nós fizemos manifestação de interesse. Beleza. Aí ficamos lá esperando ser chamado na época era CEF, para ir para o CEF para poder fazer, levar a documentação, para poder pegar a documentação. Beleza. Só que nesse inteirinho, nós montamos uma pastelaria lá. E para pastelaria, eu precisei de alguns documentos que com a manifestação de interesse eu não conseguiria fazer. Aí eles lançaram um outro programa lá, seria o CPLP, seria um dos países que falam a língua portuguesa. Todo mundo que fala a língua portuguesa ganhou uma autorização de residência. Com essa autorização de residência, eu conseguiria os documentos que eu precisava para mim, para meu comércio. Aí eu transferi da, da manifestação de interesse para a CPLP. Beleza. Só que, infelizmente, foi mais gente do que eles esperavam para poder legalizar lá, mais de 1 milhão. Aí eles ficaram completamente perdidos. Ainda está em 500 mil ainda. Aí eles ficaram perdidinhos, com gente, mas e a CPLP, a manifestação acabou. Aí, beleza, eu troquei. Só que eles estão sempre naquela. Ah, vai chamar e não chamou. Até hoje eu estou só com papel. Esse papel só é válido para Portugal. Eu posso sair de Portugal para o Brasil, mas não posso ficar na Europa, tá? Porque esse papel não é válido para a Europa. Porque para a Europa eu fico ilegal. Estou ilegal na Europa. Aí, beleza. Aí fizemos esse papel CPLP. Em janeiro do ano passado, isso tem 1 ano e 4 meses quase, nós fomos chamados, finalmente fomos chamados na ANIMA para levar a documentação, fazer a digital, tirar foto, para chegar a nossa carteira. Aí fomos. A previsão era 2 meses para entregar a carteira. Só que, de janeiro do ano passado até agora, a carteira chegou, da Jaqueline chegou agora. No dia que embarcamos para cá, chegou lá em Portugal a carteira dela. A carteira dela de residente portuguesa. Então, a minha, eu recebi o documento que está chegando, deram prazo de até 2 meses para chegar a minha. Então, quer dizer, eu acho que até eu chegar em Portugal, minha carteira deve estar lá. Se não chegar, vai chegar agora, próxima semana, minha carteira. Só que esse documento de residente, ele não é residente definitivo. Ele é residente provisório, porque tem que renovar essa carteira por mais 2 anos. Depois de 2 anos, passou esses 2 anos, eu já fico residente definitivo. Só que com essa carteira eu já tenho acesso a toda a Europa inteira com esse documento. Já sou residente europeu já. Já só faço parte da União Europeia. Sendo que, depois que chegar a segunda definitiva, eu tenho duas opções. Ou eu fico com essa definitiva, ou eu pego a cidadania europeia. Quer dizer, daqui a 2 anos eu posso pegar a cidadania europeia. Aí o que acontece? Aí eu posso escolher, eu pego a cidadania que praticamente é quase igual. É praticamente, mas a cidadania te dá mais direitos. Provavelmente eu vou pegar a cidadania europeia, com certeza que eu vou pegar. Mas quer dizer, agora é que nós estamos livres para ficar em qualquer parte da Europa. Se eu quiser hoje sair
ir para a Inglaterra, para a Holanda, para a Suíça, para a França, para qualquer lugar eu posso ir, porque já temos a carteira de residente europeu. Ah, não. Esse foi o problema. Agora, vamos falar quem está chegando agora, os imigrantes. A imigração era muito fácil quando eu cheguei, muito fácil mesmo. Você chegava, porque Portugal estava precisando de gente até desistida, estava precisando de muita gente. Aí o que aconteceu? Chegou aquele batalhão, né? Batalhão. Aí, quando chegou esse batalhão de gente, Portugal, blum, deu um boom. Hoje em dia, Portugal está bem demais financeiramente. Só que agora estão começando a ficar. Aí começou aquela, que os imigrantes estão tirando emprego de português, começou aquele papo, papo, papo. Aí começou a querer bloquear. Já cortou manifestação de interesse, cortou a CPLP, cortou várias coisas. Beleza. Eu falei, ó, isso não dura 6 meses, eles vão ter que voltar que não vão aguentar. Com um mês, já bateram pneu, já estão pedindo, vão querer voltar, porque está faltando emprego direto lá para toda a gente, faltando vaga para muita gente mesmo. Quer ver áreas? Vou te falar de áreas que precisam de muita gente. Construção civil. Se você chega no aeroporto, lá, você fala assim, eu sou da área de construção civil, qualquer coisa. Sou pedreiro, sou marceneiro, sou bota-drywall, qualquer coisa. Eletricista, qualquer coisa da área de construção civil, o nego te agarra dentro do aeroporto e te leva. Não deixa nem você sair do aeroporto. Não, é meu, é meu, é meu, vamos comigo, porque está faltando muita, muita gente nessa área de construção civil. Outra área, caminhoneiro, motorista de caminhão, né? Caminhonista. O caminhoneiro, ele está precisando muito na Europa. Muito, muito. Chega no aeroporto, mesma coisa. Ah, eu sou caminhoneiro. Ah, é? Então vambora, meu filho. Tá preso. Vambora lá trabalhar comigo. Eu te levo à força. E outra profissional de saúde. Enfermeiro, cuidador de idosos, médico. Está precisando muito. São profissões e TI. Claro, TI, você também chegar lá, você está ferrado. Não vão te deixar sair do aeroporto. Então são profissões que chega lá, cara, você vai trabalhar na hora. Claro, tem outros empregos do seu bom tempo, né? Você deve trabalhar em fábrica, tem muita fábrica lá. Inclusive, eu moro quase do lado da fábrica da Bosch. Então, quer dizer, fábrica lá, tem muita fábrica para se trabalhar, trabalhar em padarias, sabe, em restaurantes, é muito emprego que tem lá, principalmente agora que vai começar o verão, a alta temporada, para começar lá agora, nossa, emprego sobra lá, eu fico te catando emprego para toda a gente. Então, emprego não falta, tem que procurar. Agora, tem essas profissões que eu falei agora, de caminhonista, enfermagem, essas coisas todas, realmente estão muito falando. Aí o que acontece? Eles fecharam muito. Teve até há pouco tempo, tinha muito procura de emprego. Você pegava aqui, você tinha 4 meses para chegar em Portugal procurar um emprego para se legalizar. Só que essa aí foi fechada e vai voltar de novo agora, porque estão precisando de gente. Então, hoje em dia, não compensa mais você ir ilegal para Portugal, porque aquelas coisas que tinham para poder te ajudar a legalizar lá, não tem mais. Você tem que ir com um visto de trabalho. Você não pode chegar lá para simplesmente, vou já lá procurar emprego e legalizar. Não vai conseguir, tá? Não vai conseguir mesmo. Então você tem que sair daqui já com autorização de trabalho de alguma loja, de alguma empresa que você pode conseguir pela internet. Tem várias empresas lá que estão contratando gente brasileira. Caminhão, qualquer área. Estão procurando, você procura lá, manda um e-mail para eles te contratam, você vai embora para lá já contratado. Eles mandam o pedido para você, você leva na imigração, já pega a sua documentação, já chega lá legalizado, Pater. Uhum. É muito bom mesmo. Então, quer dizer, você não tem trabalho nenhum. Ou então, para estudo, se quiser estudar lá, também tem visto para estudante, fazer faculdade. Por exemplo, quem vai fazer faculdade lá? Lá aceita o Enem daqui. Ah, Até é? 2 anos do Enem. É mesmo? Aceita o Enem. Então, quer dizer, você pode levar o Enem e começar a estudar lá. Sendo que uma faculdade lá é muito mais barata que uma faculdade daqui, né? Aqui é caríssima a faculdade, sabe? Por exemplo, o meu filho faz aqui a engenharia, né, da informática, da informação, e a faculdade dele lá, considerada uma das melhores da Europa, é quase 4 vezes abaixo do valor daqui. É muito mais barato do que aqui, cara, é infinitamente mais barato. Se contar, você fala assim, me formei na Europa. Mesmo sendo na faculdade ruim, pô, se formou na Europa, hein?
Aí me falou, já foi em Santo Antônio de Pádua. Ah, é? Ah, legal, que bom. Aí, então, quer dizer, o nome, infelizmente, é a realidade. Você falar que se formou em Santo Antônio de Pádua, vai ter um valor, é claro. Agora, você chega junto com a pessoa que formou em Santo Antônio de Pádua, se formou na Europa, na faculdade europeia, o cara já vai, pode ser uma porcaria, mas o cara vai olhar para você com um olhar diferente. Tem isso. Infelizmente, existe isso no Tem isso. Brasil. Infelizmente Aham. existe isso. Ah, então tá. E sem contar que você pode entrar com o Enem, você pode fazer o segundo, quem não tiver faculdade, pode fazer o segundo grau. E tem o segundo grau, você pode fazer. Ela tem muito curso técnico, muito. E curso técnico de nível. Então, você pode. E curso técnico nível superior. Daí existe curso técnico Uhum. nível superior. Você pode fazer um curso técnico lá, inclusive, você fazendo um curso técnico, o governo paga para você estudar. Pago para você estudar. A diferença é essa, pago para você estudar. Ah, então, quer dizer, você tem muita opção lá para jovem e já vai com vista, já vai com documentação todo em dia, tudo certinho, sem problema nenhum na Europa. Então, são várias maneiras de você ir. Você tem que olhar a melhor para você. Depois que você descobrir a melhor, dá a entrada no consulado e já vai legalizado para lá, porque hoje não está conseguindo mais. Porém, agora tem um contraponto, que é na Espanha. A Espanha vai abrir agora em abril 500 mil vagas para trabalho na Espanha. Já vai legalizado lá para a Espanha. Com 2 anos de Espanha, você já pode pedir a cidadania. Com 2 anos só, Portugal são 5, lá com 2, já pode pedir, já vai chegar legalizado para a Espanha. Só pedir o visto de emprego da Espanha. Esse é mais fácil ainda. Pedir o visto de emprego, vai para a Espanha, começa a trabalhar. Lá você tem, acho que são 4 meses para procurar emprego também. Você procura emprego, achou o emprego, você legaliza. 2 anos já vira cidadão europeu. Então, quer dizer, a facilidade é muito maior agora para a Espanha. Porém, se quiser ir para Portugal, tem aquele negócio. Está mais fechado, mas não está totalmente fechado. Uhum. Mas tem chance. Então, quer dizer, se o cara quer tentar viver na Europa, a chance é agora. Principalmente para a Espanha, está totalmente aberto. Vai começar agora em abril. Para quem quer a chance, começa a procurar. E vai durar pouco, hein? Acho que é um mês só. Ó, ficou a dica aí para você ficar atento, né? E já Portugal é o inverso. Portugal vai começar agora a abrir agora, a partir de abril, vai começar a abrir também novas opções para você trabalhar. Viu? Então, já fica atento nesse modelo. Você falou sobre a questão de estudo, sobre essas coisas. Eu quero lembrar o pessoal que está ouvindo a gente que a Olha gente só, tem. um minutinho, por Pode favor. falar. Agora, a minha esposa acabou de chegar agora aqui. Se você quiser conversar com que ela fale também, do lado feminino das coisas, para Ó, saber como é que é o lado feminino da Europa, para as mulheres e para as crianças, porque você sabe que eu sou um cara, além de ser um pouco desatento, eu não tenho muitas habilidades na área feminina. A minha esposa, por ter trabalhar que eu trabalho por conta própria, ela não. Aí ela pode ajudar as pessoas também, dando algumas dicas para as mulheres que vão para a Europa, assim, a respeito de saúde, de educação. Jaque, vem cá, senta aqui deixa, para deixa eu, conversar. deixa eu arrumar aqui para a gente receber. Que isso? A gente tem que arrumar para receber a porque Jaque. pessoa, Segura né? aí. Segura aí que a gente já volta. Você está ouvindo PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Muito bem, muito bem. Bom, e a nossa conversa vai ficando bacana. Jaque, obrigado de você ter liberado o Luiz para estar aqui conversando com a gente e por você estar aqui também. E eu queria ouvir um pouco dessa sua visão. Você é paduana, né? Sou Paduana legítima da terra, pessoa da terra aqui. Como é que está sendo essa experiência sua na Europa, lá em Portugal? Olha, para mim essa experiência é muito boa, né? Desde a minha adolescência eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência fora. Uhum. E para mim essa oportunidade que nós tivemos foi muito boa mesmo, está sendo boa, né?
A vida continua a mesma coisa, como se estivesse aqui, temos que trabalhar, enfim, né, para ter nosso sustento, mas é uma experiência de vida. Você está em outro lugar, vivendo outra cultura, tendo contato com outras pessoas, aprendendo novas coisas. Isso é muito bom. Tudo que você aprende, né, é sempre bom. O que você gosta mais lá em Braga? O que eu gosto mais lá em Braga é a natureza. Gosto Natureza. bem. Gosto bastante. Tem uma vez que o Luiz me mandou uma foto de você catando uva na beira da estrada. Porque Portugal simplesmente é um grande produtor de uva. Uva na rua lá é uva em cima de uva, né? É uva lá, frutas normal, laranja, limão. E nós passamos, tinha aquelas uvas lá, rapaz, deliciosas. Eu falei assim, já, cara, tá chamando a gente. Aí pegamos as uvas, Na aí beira da na estrada. beira da estrada. Mas o quê? Deixar essa uva aqui sozinha. E o pior é isso, rapaz. A cidade é cheia de frutas, as pessoas não pegam uma frutinha na rua. Ah, que coisa boa, não tem prazer. Não é para doando. Não é pra Vai doando. falar. Eu vou mostrar Aqui- como é que faz. Aqui pega até jaca, eu pego a jaca que tiver na rua. Lá, laranja, tem muito pé de laranja no meio da rua, mas muito pé de laranja, limão. Limão não, é lima, né? Lima. Lima. Aí, Não, limão, limão. limão, é, Não, porque lima é diferente o nosso daqui. limão daqui. Lima é Lima- o nosso limão daqui. Isso, o nosso limão E daqui lima- é a lima lá. E lá o limão é como se fosse o limão. Galego. Não, galego não, Luiz. Aquele. Lima da Pérsia. O limão lá é a lima da Pérsia. Gente, que coisa, né? Isso. Aquele amarelo, aquele maior amarelo, assim, tem aquelas pontinhas, que é bem caro. No Brasil, lá é o limão, que é o comum. Aliás, as frutas Tem gelado. as frutas lá da época, que nem da época lá, que são preços ridículos lá, aqui é caríssimos. Tipo assim, vamos supor, o morango. Morango lá na época do morango, o preço chega a ser ridículo. E cada morango parece uma mini jaca. Cada um desse tamanho assim, você come um morango e fica satisfeito. Aí tem muito lá, pera, maçã, uva, kiwi, Kiwi. São frutas com preços muito irrisórios. melancia, aquele, como é que é, Melão. melão, é centavos. É centavos o quilo, centavos, 60, 70 centavos o quilo. Alface lá vende por quilo, uma alface lá é 20 centavos, 30 centavos, uma alface. Então, quer dizer, é isso que eu te falo lá. Agora, são as frutas no Brasil, tipo assim, você vai comer lá uma As frutas que não tem lá. manga, por Precisa exemplo, importar. é muito caro. Manga é muito caro. Porque a manga é É importada. importada. Outra coisa que eu gosto muito, lá batata lá é muito barato. Batata, tomate é muito barato. Uma compensação, você vai comer um aipim, muito caro, porque é importado. Mas o restante, as coisas lá, os preços das frutas lá é muito barato, cara. Sabe, todas as frutas que eu falei, Mamão pêssego, é muito caro. mamão papai, que não tem Mamão lá. lá é caro. Então, mamão papai é como outro mamão formoso. Pêssego, Vende lá, mas é muito caro porque é importado. pêssego, essas coisas são tão baratas lá que, sem contar, tu pode pegar na rua também, né? Fazer a comprinha na rua. Mas quando vamos lá no médico dela, tem um pé de pêssego. É pêssego aqui, ó? Não, bicho. Ameixa. Pé de ameixa, lá cada ameixa, meu amigo, derrete na boca, aí vamos catando lá. O quê? Dá um hipócrita mesmo, catar tudo. Beleza, mas isso é muito bom isso também, né? Tem essas coisas. Tem essas vantagens de ter o que tem lá e que não tem aqui, né? E tal. Mas, ô Jaque, como é que, quando você foi pra lá, você foi tranquila ou você foi forçada? Pode falar agora. Pode falar agora, você pode denunciar. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Pô, como é que foi assim? Tranquila. Você foi, e a adaptação lá, você chegou, foi Foi boa. Pra mim foi boa, foi normal, porque Braga tem muitos brasileiros, então você não sente falta daqui, do Brasil, em questão de convivência com brasileiros. Só que lá é um mix do Brasil, né? Agora lá você convive com pessoas lá do Amazonas, como você convive com pessoas do Rio Grande do Sul. Então, assim, é tudo como fosse um pouquinho de cada lugar do Brasil numa cidade só. Você conhece pessoas lá de tudo quanto é lado. Lá eu conheço pessoas que saíram daqui de Pádua, que moram lá, como eu conheço pessoas do Amazonas. Eu trabalho com uma amiga minha que é amazonense. O meu pastor é amazonense, da igreja que eu frequento, e eu tenho amigos do Recife, tenho amigos baianos, da Bahia, tenho amigos Paulistas. de São Paulo, paulistas, tenho amigos
Espírito Santo, pro Espírito Santo. Então, assim, é uma mistura. Gente, Uma que mistura. bacana, né? É como se fosse um pouquinho de cada lugar do Brasil dentro de uma cidade, dentro de um local. E aí, Então sem você contar. convive com. Você vai numa loja, num shopping, você vai comprar alguma coisa, é um brasileiro que te atende, cada um de uma região diferente. É muito legal, muito interessante. Isso sem contar Bacana. o pessoal de. Como é que fala? Dali, de. Oh, meu Deus, acho que esse é o nome do país. Não, o país acho que esse é o nome. Lá, Porque na lá da África. Na África. Tem muitos países, Angola, são várias pessoas lá da Angola que falam português também, nós estamos envolvidos direto lá com eles também. E outros países, né? Países da América do Sul. Então, quer dizer, basicamente lá é uma ONU. Angola, Cabo Verde, aquele que é Ilhas Príncipe. Príncipe Barbados. Não. Sabe? Todo mundo. Interessante. Vários países africanos que Portugal colonizou Aham. e nós temos muita convivência lá com os africanos também. Caramba, que legal. Você falou que Braga é a terceira cidade, É né? a terceira maior. É a terceira maior de Portugal. Caramba. É uma cidade grande com áreas de cidade pequena. Gente, então isso também eu acho que facilita. Você acha que facilita a adaptação? Facilita, porque você não tem coisas de cidade grande, coisas ruins que cidade grande te dá. Por exemplo, um trânsito caótico. Nós não temos lá. Temos um trânsito ruim, tipo na hora do rush, mas não é aquele trânsito que anda, não é aquele trânsito parado que você fica dentro do carro lá queimando lá. Não, é aquele trânsito que dá aquele monte de carro, mas é aquele trânsito fluido, que anda, e mesmo assim é na hora mesmo do rush. É tipo na parte da manhã, o pessoal está indo trabalhar, levar a criança para a escola, horário de almoço e horário de ir embora para casa. Isso para quem anda muito de carro na rua. Mas as coisas funcionam. Questão de trânsito, assim, você não. Pelo menos eu não tenho muita dor de cabeça lá, muita coisa, porque é umas coisas que funcionam. A parte de transporte público lá funciona muito bem, muito bem. E aquele ar de cidade pequena, cidade assim que todo mundo ali se conhece, sabe? As pessoas, a educação também, eu acho bem legal a educação lá, porque as pessoas são bem educadas, bem educadas. O português tem aquela parte mais na dele, que é um povo mais na dele, não é um povo tão, como é que se diz, tão dado que nem o brasileiro, mas é um povo educado. Então, assim, a parte da educação é muito legal, a educação no trânsito é muito interessante também, é muito legal também, eu gosto muito. E a questão da natureza que eu disse também é a questão das estações. Lá nós temos 4 estações bem definidas. Então, assim, eu acho muito, muito interessante. Muito interessante quando muda a estação, você vê na natureza realmente a estação mudando, o clima mudando, as coisas mudando. É muito interessante. Então, assim, a minha adaptação lá foi muito boa, muito tranquila, eu não tive problema nenhum com a adaptação. Que maravilha, né? Ela fala do português, que o português é aquele tipo de pessoa que não é que nem o brasileiro que gosta de florear, né? O brasileiro adora florear, o português não, é objetivo. Não é, não é. Ele já fala na cara, não é. Quando acabou, não tem aquele negócio, não, mas vamos ver que talvez, quem sabe, todavia. Se Mas tiver não, não te dá na cara. na cara, não. Aí você fala assim, chega por exemplo, você chega lá, você tem açúcar? Tenho, continua andando. Você não pediu açúcar, você tem, continua. Então, esse tipo de coisas são objetivos. Eles não são daqueles meio termo. Você vai querer. Tipo, se você quiser, você pede, se não pediu. Se eu tenho. Então, esse é só um exemplo que eu estou dando. Então, são objetivos. Então, quer dizer, mas é um povo que, sabe, você pode confiar que são um povo bem, bem honesto, bem digno, né? Te tratam bem. Só não pisar na bola com eles, mas se tratam muito bem. Mas eu convivo muito bem com portugueses. Muito bem mesmo com portugueses. Não posso dizer nada. Agora, as pessoas que querem levar tudo a ferro e fogo, aí não vai se dar bem, né? Porque eles são do tipo deles, são lá deles, são objetivos, podem ser até grossos, mas é o jeito deles. Você não vai querer. Falam isso comigo. Não, isso é o jeito deles. Vou fazer o quê? É o jeito deles. Respeitar, né? Respeitar. Então eu falei para você. Cada país tem a sua cultura, e como você está no país que não é seu, que é dos outros, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Eu falo exatamente isso. É uma das coisas que eu falo. Dentro da sua casa, você age conforme você está acostumado, conforme você quer. Mas se você está na rua
e você está num ambiente público, um ambiente social, você tem que se adaptar ao jeito, à maneira, às regras da onde você está, Uhum. não é? Mas Perfeito. tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que às vezes elas criticam, falam mal, porque elas estão acostumadas de um jeito e chega lá, depara com a cultura de outro jeito e para elas é como se fosse uma afronta ou alguma coisa assim. Fica difícil de trocar a cultura, difícil de entender a cultura do outro. Aí acaba às vezes não gostando, às vezes fica falando mal, alguma coisa. Mas cada um tem a sua cultura e eu gosto muito, assim, de lá, convivo muito bem também com os portugueses, graças a Deus. Procuro entender, entendeu? Que às vezes, realmente, às vezes, eles te dão uma resposta um pouco mais grossa, um pouco mais em cima, do que não é o jeito que nós, brasileiros, Uhum. estamos acostumados. Mas sempre é bom você tentar entender o lado do outro, porque cada um tem seu jeito, cada um foi criado de um jeito e cada um tem a sua cultura. Isso eu acho, isso que a Jaque falou, que é uma coisa que o Luiz também tinha complementado um pouco, falado um pouco sobre isso, né? Que é essa regra, né, de você entender aonde você está inserido, né? Essa é fundamental para convivência de uma forma geral, né? Você tá em Braga, tem algum lugar que você gostaria de ir na Europa que você ainda não foi? Muitos. Vários. Muitos a Europa inteira. A Europa É, inteira. Eu gosto inclusive, muito de viajar. Eu Uhum. amo viajar, amo passear. Ainda não tive essa oportunidade, a gente está fazendo isso muitas vezes, só algumas vezes, né? Mas eu tenho muita vontade ainda de me inserir mais, e de viajar mais e ter assim, mais oportunidades. inclusive, ano que vem, nós não devemos vir ao Brasil ano que vem. Vamos fazer uma viagem pela Europa, fazer um tour, porque é muito mais barato você passear pela Europa do que ver o Brasil. Infelizmente, cara, aqui é muito caro, a vida aqui é muito cara. Só o avião que você pega, aí você roda tudo lá. E sem contar a vida aqui dentro, aqui tudo é muito caro mesmo. Então, você não vai ficar aqui só sentado esperando o céu nascer Também nós estamos sem gastar um também centavo. recentes lá também. Fazer 4 anos lá. É, Então, assim, 4 anos, assim, é muito recente. Muito Já tem recente, 4 né? anos. Então, fazer 4 4 anos agora, A gente em voa, né? julho, vai ter 4 anos que a gente vai estar lá. Então, assim, é muito pouco tempo, né, para você estar ainda ali plantado, né, dentro da nossa cidade, com tudo perfeitinho, tudo certinho. Mas nós estamos caminhando para isso, né, em questão de trabalho, em questão de estar conquistando as coisas, entendeu? Então, assim, eu tenho muita vontade ainda de viajar, passear, mas a oportunidade que nós temos, a gente vai. Umas férias que eu tenho, um feriado, alguma coisa, a gente passeia, a gente vai, mas eu tenho vontade de ir para lugares mais longe de Portugal um pouco, né? Tenho vontade de conhecer França, tenho vontade de conhecer a Holanda, tenho vontade de conhecer a Alemanha, vários lugares. Suíça, Suíça também, um dos países os que eu Alpes conheci. suíços. Itália também é um país legal, bom de se conhecer. Mas são lugares assim, um pouco mais distantes de Portugal, demanda-se mais dias, né? Um pouco mais de tempo. Porque quando você chega, você é como se fosse um bebê, você não tem documentação certa ainda, você não tem um histórico no país, não tem aquela questão do quem indica, né? Não tem um histórico no país. Então, assim, você tem que pegar o primeiro trabalho que aparece, e dali você vai trocando por um trabalho melhor, você vai estudando, você vai se formando em algumas formações, né, de alguns trabalhos de lá de Portugal, e você vai galgando trabalhos melhores, com oportunidades melhores. Mas para isso leva tempo, para você se inserir, para você estudar, para você aprender uma nova profissão, né, para você estar sendo inserido no mercado de trabalho, né, melhor lá em Portugal. Então, assim, eu creio que com o passar um pouco mais dos anos, daqui para frente um pouquinho, eu creio que vai ficar melhor para a gente ter mais oportunidades. Mas Portugal, a gente já conhece algumas coisas, Espanha também, próxima à fronteira, porque é mais próximo, você ir e voltar é rápido. Então, um final de semana dá para você ir, voltar, fazer um passeio legal. A gente já foi em alguns lugares. Bacana. Vocês não estão com sotaque português ainda, por quê? Estão falando com sotaque. Lá o pessoal conta piada de brasileiro, não, né? Nem conta piada mais de Não, português. mas eu gosto de contar de português. Não pode. É. Não pode. Você está no país, tem que respeitar. Tem que respeitar. Gente, que nem eu falei pra você já, eles têm muito respeito pelo brasileiro. Só não pisar na bola, né? Que nem eu tô explicando pra ele. Querer fazer coisas erradas, aí, no lugar do mundo você vai ser aceito.
Agora, você chegando lá, cumprindo o que você tem que cumprir, sem se extravasar demais, ficar muito alegre, vai viver uma vida normal lá, vai ser muito bem tratado, vai ter tudo que você quer. É. O Luiz falou um pouco sobre o momento que Portugal tem agora com relação à migração, né? A imigração, e deu umas dicas aqui para os nossos ouvintes. Eu queria que você falasse isso, que foi até o convite que o Luiz fez, do seu ponto de vista feminino, de esposa, de mãe, né? Como é que, para alguém, algum casal que queira ir, como é que a mulher ajuda nisso e ajuda a definir, por exemplo, a gente está falando especificamente de Portugal, mas como é que a mulher pode ajudar o marido ou a família a decidir sair do Brasil e ir para outro país? Qual é o papel da mulher nesse? É um papel decisivo, não é, não é, Luiz? Se ela não vai, você não ia de jeito nenhum. Maneiro, Ah, não ia mesmo, tenho posso dar certeza. sem ela. Entendeu? Meu Eu braço direito, acho, esquerdo, É, perna direita, tudo. eu acho que tudo é uma questão de companheirismo, né? E eu acho que tem que ter um consenso comum e tem que, primeira coisa, é você se preparar. Se preparar e estudar para onde você vai. Você não pode simplesmente arrumar a mala dizendo que vai. Você tem que estudar para onde você vai, e a cidade para onde você vai, o local, ver clima, como que e se preparar. Tanto se preparar financeiramente, como se preparar também psicologicamente, porque é uma mudança de cidade, é uma mudança de país. Você vai estar se envolvendo em outra cultura, com outras pessoas, e tem que ter um preparo também financeiro, né, que é muito importante. Porque você vai chegar lá, você, como eu te disse, você não tem uma amizade, você não tem uma vida lá, um histórico de vida lá, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Então, você tem que ter uma base financeira para você se manter durante um período, para você poder começar a caminhar, ter um trabalho, ter uma casa e começar a se inserir na sociedade. E para isso tem que ter assim companheirismo do casal, porque se um fica mais ou menos não quiser ir, não adianta, porque é uma coisa que possivelmente vai dar errado. Porque tem que ter um consenso comum dos dois. Os dois realmente têm que querer a mesma coisa, entendeu? Para poder aquilo dar certo. Porque os dois vai ter que lá trabalhar, lutar para que a vida lá dê certo. Porque também se um ficar, eu estou indo porque o fulano quer, eu vou porque ele decidiu e eu estou casada e vou, tanto como a mulher quanto tanto como o homem. Então você tem que ter um consenso comum. Porque a gente vê muitos casos que às vezes o casal chega lá e com pouco tempo há divórcio, há brigas, às vezes um fica e o outro volta, entendeu? Porque realmente é complicado. Porque se você não vai de mão dadas com seu companheiro, querendo a mesma coisa, é muito complicado. Porque chegar lá você vai enfrentar outros desafios que você não tem aqui. Então, assim, a coisa tem que estar muito bem ali direcionada, tem que estar muito bem junto ali, entendeu? Muito unido, ter muita união entre o casal mesmo, entendeu? Porque senão lá pode dar ruim, pode dar muito ruim. Porque você chegar lá vai enfrentar muito problemas, muito outras coisas que você está chegando num país diferente. Então não é mil maravilhas, não é. A não ser que você seja um milionário, leve muito dinheiro, não dependa de ninguém. Você chega lá, compra uma casa e não dependa de um salário, não depende de trabalhar, você tenha já os seus ganhos mensalmente que chega na sua conta e acabou, só vai curtir a vida e mais nada. Mas você vai trocar de país com a ideia de você trabalhar, casal que tem filhos, né, com os filhos também tem essa coisa também de você saber também que a adaptação dos seus filhos, que também pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque depende também de cada um, porque cada criança é cada criança. Então, assim, pode ser que a criança chegue lá e se adapte muito bem ao local, mas pode ser que a criança também não se adapta, porque tem que pensar no lado infantil, porque tem as escolas. Então, chega lá e vai conviver com amiguinhos de outro país, amiguinhos de outra cultura, é outra língua. A escola lá é totalmente diferente do ensino brasileiro, a língua é totalmente diferente, e lá também é muito puxado o cronograma escolar para a criança. Então, assim, tem que pensar nisso tudo. Tem que ser muito bem estudado,
muito bem pensado para que todos chegam lá e tenham uma adaptação boa. Mesmo que não for, às vezes, boa, já sabendo do que vai enfrentar, que se você chegar lá preparado, já sabendo que você vai enfrentar, as coisas ficam mais fáceis. Você procura jeito, procura se desenvolver, né, de uma forma que as coisas vão ficando mais fáceis para você. Mas se você psicologicamente não for preparado para essa mudança, pode dar muito ruim e você, com pouco tempo, ter que retornar, ter que voltar. E também pois não, é verdade, tudo que ela falou acima e embaixo. E o problema todo também é que tem pessoas, eu vi casos mesmo de pessoas que vai com esposa e filhos, leva o quê? 300 euros, 400 euros, 500 euros. Gente, isso não é vida, vai viver como? Não conseguiria começar a vida em sair daqui para um dia nem outro país, vai para outro estado, levar 300 euros para começar a vida, 300 reais para começar a vida em outro estado, em outro lugar. Cara, não tem como, as pessoas não têm noção. Sabe, tem que levar o mínimo que você vai saber assim, esse aqui também fica 1 mês sem problema. Trabalho se arruma, mas você tem que pensar primeiro na sua documentação, você vai ter gastos, você vai ter que arrumar um lugar para morar. Isso são gastos necessários, emergentes, você vai precisar na hora. Então você não vai levar 300, 400, 500 euros, 600 euros com família para poder começar uma vida nova. Sozinho, talvez não consiga. Vai lá, aluga um quarto, aí você, sei lá, vai procurar emprego e aluga um quarto, mesmo assim vai ficar apertado. Mas ainda pode conseguir. Agora você vai com família, gente. É muita Eu responsabilidade. acho que você tem que, tipo assim, se for caso de mudança mesmo, você tem que fazer um planejamento de pelo menos uns de 4 a 6 meses da sua despesa mensal. Sabe? Despesa mensal de você chegar lá, você vai ter que ter um aluguel, você vai ter que ter alimentação, água, luz, internet. Opa, Dependendo se você for morar num lugar que não tem um transporte público muito bom, porque lá em cidades menores, cidades pequenas, pequenininhas, costuma não ter um transporte público muito bom. Aonde eu moro, graças a Deus, tem, porque são consideradas cidades grandes, mas tem muitas cidades menores que não têm transporte público muito bom. agora é Então, muito você passado. tem que verificar isso, se você vai precisar de comprar um carro, assim que você chegar, para você, às vezes, trabalhar num lugar mais distante, vai saindo da sua casa, tem que trabalhar, às vezes, do seu local da sua casa para o seu local de trabalho, você leva aí meia hora, 1 hora a pé. Como é que você vai? É muito longe para você voltar para cá. Então, você tem que, às vezes, ter um gasto com um carro inicialmente. Então, assim, eu acho que tem que ser tudo muito bem planejado. Muito bem planejado e tem que levar recursos para você se manter pelo menos de 4 a 6 meses para você se manter. Porque até você chegar lá, você vê a questão da sua documentação, correr atrás de trabalho, de emprego, que realmente lá não é difícil. Se você é uma pessoa que trabalha, que pega qualquer coisa para fazer, entendeu? Não é difícil você arrumar um trabalho. Mas você tem que saber que você arrumou o trabalho hoje, seu salário só vem daqui a 30 dias. E as suas contas não esperam isso, entendeu? Não espere. Você não sabe também se daqui a 30 dias você vai permanecer no mesmo trabalho. Pode ser que dê alguma coisa e você não goste do trabalho e você saia, ou o patrão também não gosta do seu trabalho, da parte de experiência que você está fazendo, e também te dispense. Então, você tem que correr atrás de outro. Então, você tem que ver tudo isso. Então, você tem que ter um planejamento financeiro para que você e a família não passem aperto. Você tem que chegar lá para, quando você começar a trabalhar, receber o seu salário, você, a esposa, o que for, você não passar aperto. Você começar a receber o seu salário, já começar a pagar as suas despesas com euro, né? E, claro, o que você levar em real, não gastar tudo no primeiro mês, tentar economizar o máximo possível, tipo, se conseguir um arrendamento melhor, mais barato possível, né? Conseguir. Arrendamento é aluguel. É aluguel, é aluguel da casa. Falando português de Portugal. É o aluguel da casa. Você vai conseguir um aluguel mais em conta, mais barato. E, claro, depois você vai arrumar outro trabalho, estiver tudo ok, você pode procurar um lugar melhor, uma casa melhor para você morar. Mas o conselho é você procurar uma coisa, um aluguel mais barato. Se for contratar serviços de eletricidade, procurar um serviço mais barato também, porque lá nós temos várias empresas de eletricidade, não é igual no Brasil, que é um monopólio. Lá em Portugal são muitas empresas que oferecem eletricidade. Então, tem como você pesquisar preços, como você pesquisa preço de uma roupa que você vai comprar. Tem como você pesquisar e saber qual que é melhor para você naquele momento.
né? E não tem fidelidade, então você pode trocar todo mês se quiser. Não tem fidelidade. E ver também contrato também de internet, essas coisas, procurar também saber um pacote melhor, mas enquanto, enfim, procurar, né, economizar o máximo possível quando chega, e depois que você tiver o trabalho, estiver trabalhando, recebendo seu dinheiro, você vai colocando as coisas no lugar. Se você não gosta de morar naquele bairro, você troca de bairro. Se você não gosta daquilo ali que não está te satisfazendo, você troca por outra coisa, mas de acordo com o que você vai recebendo, que você vai se adaptando na sua vida financeira, não é? Porque tem muita gente lá que às vezes chega e não está acostumado com euro. Às vezes a pessoa chega lá, vê as coisas assim tão baratinhas, isso aqui custa X, nossa, tão baratinho, no Brasil custa tanto, e acaba às vezes se esbaldando, acaba às vezes comprando às vezes coisas que não tem tanta necessidade no momento, e acaba ali às vezes gastando muito dinheiro, e depois a pessoa vai perceber que gastou muito, sem poder. E ela tem que lembrar que o dinheiro que ela está chegando lá é em real, é o dinheiro que ela converteu para euro, mas é um dinheiro que ela trabalhou e ganhou em real. E o real é 6 vezes menos do que o euro. Então, assim, às vezes a pessoa chega lá e dá aquela bugada, assim, ele sai gastando. E isso tem que ter muita consciência mesmo, de chegar lá e só ir no necessário. E depois, sim, com calma, arrumou trabalho. Você está ganhando em euro, já não é o seu dinheiro de real que você levou, né? Esse está lá guardadinho lá. Você está ganhando dinheiro, aí sim você vai vendo o que é necessário, o que não é. Porque depois de um tempo, você está lá 2 meses, 3 meses, 4, você já vai ter noção realmente do valor do euro, do que realmente o euro custa, entendeu? Mas geralmente as pessoas chegam lá no início, se não tiver cuidado, acaba às vezes gastando um pouco mais do que o necessário. Ó, Você vê, por exemplo, que aí você fala assim, R$ 5 não é nada, gente. Se vier eu tomo um cafezinho na rua e olha lá. Você com 5 euros lá, cara, você faz muita coisa. Você compra pão, você compra queijo, você compra café, você compra leite, isso com 5 euros. Aqui, se você toma um cafezinho na rua. Então lá, a diferença é no caso da luz que ela estava falando, né, da parte de energia elétrica, nós temos várias energias. Você faz uma hoje, né? Você faz uma empresa hoje, no dia seguinte eu já estou ligando para você. Fica, por que você fez com ele? Muda pra gente, te dou não sei quanto, te faço um desconto para você de tanto você vai pagar. É assim, é direto. Então quer dizer, você tem a opção de escolha. Você escolhe, você vai. A nossa, por exemplo, já estamos 2 meses. Já estão ligando para mim direto para trocar. Quando voltar lá, quem sabe? Eu troco sempre mesmo. Eu quero economizar, gente. Aí é lógico, né? Pô, eu pago em euro, né? Então economizar em euro. Aí, então, quer dizer, agora então é ser direto lá para tudo. Tudo que você faz, eles correm atrás de você. Poxa, por que você está com essa empresa, gente? Essa empresa é caro. Vem na minha, fica mostrando os dados lá. Aí você troca. Aí na outra, não, volta a mim que eu faço desconto para você. Ou vem uma outra empresa, assim, é direto lá. Então, quer dizer, você acaba sempre economizando, né? Então, essa já é uma boa área, né? isso E sem contar que a energia elétrica aqui é muito cara também. Então, é outro problema As sério. bandeiradas que a gente recebe aqui, né? As bandeiras, tem isso também, né? Bandeira tem as disso, bandeira bandeiras. verde, vermelha, amarela, sei Isso, lá. Parece sinal de a trânsito. roxa também já. Tem Agora roxa, tá na é. bandeira roxa já. Ah, Coisa. Jaque, isso aí que você falou, isso realmente foi uma aula, né? foi completo. Isso aí foi uma aula. Então, eu eu acho que. estudei. Verdade. Se eu soubesse, eu tinha Chamado só ela? você. Chamado ela, eu quis chegar de bicão depois. Não, Eu te falei, é uma visão feminina das Sim, coisas que sim. não tem. E é interessante assim, que você pegou detalhes, né? E que são dicas essenciais para quem está indo para a Europa e que às vezes não tem essa visão. E aí você falou, chega lá, pega o número, né? E 5 isso é beleza, né? E tem que ter realmente esse cuidado, né? Para quem vai. Você falou que convive com muita gente de vários países lá. Vocês têm uma troca cultural muito boa? Como é que é essa percepção com relação apesar de todo mundo falar, né, a língua portuguesa, né, mas são culturas diferentes, né? Eu, por exemplo, trabalho com público. Eu trabalho numa pastelaria, padaria e pastelaria. Só que pastelaria lá não é a visão de pastelaria daqui. Aqui, pastelaria é um lugar que vende pastéis. Não é? Lá é padaria e pastelaria, ou só pastelaria pura, mas pastelaria lá é como se fosse uma lanchonete. Nessa visão de lanchonete, é uma pastelaria. E não tem lá o nosso pastel brasileiro. O nosso pastel brasileiro lá, geralmente quem faz são os brasileiros que vão para lá e abrem uma pastelaria como fosse do Brasil.
Mas as pastelarias portuguesas, raramente você vai, muito raro mesmo. Eu estou falando da cidade, né, uma cidade considerada grande em Portugal que eu moro, e você não acha. Então, essa pastelaria lá, na visão portuguesa, é como se fosse uma lanchonete mesmo, onde você senta, toma o seu café, toma a sua cerveja, come um salgado, mas é um salgado português, que é um pouco diferente do nosso aqui. E às vezes come um bolo, que não é o bolo lá que eles falam, ou pastéis, que eles falam lá, não é o pastel nosso frito, os pastéis lá são alguns bolos doces, são algumas iguarias doces, pastéis doces portugueses. E então eu trabalho com um público. Então, assim, Tem muito massa folhada. e aonde eu trabalho é uma rede, tá? Que são 5 pastelarias. E nós temos também o Fabrico, que fornece para vários lugares em Braga e em outra cidade que chama-se Famalicão, e fornece para hotéis, para vários lugares. Então, assim, eu convivo trabalhando atrás de um balcão, atendendo os clientes, com bastante gente. E lá, como é uma cidade que recebe muito turista, a gente trabalha com pessoas, com alemães, trabalhamos com americanos que vão para lá, os portugueses, enfim. Tem a parte dos africanos, que tem de vários países, né, como Angola, por exemplo, que tem mais, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. A gente tem vários clientes desses países lá também. E trabalhamos também em época de turista, é muito turista. Espanhóis, então, são muito espanhóis, porque como nós estamos na fronteira, né, Portugal e Espanha, são muitos espanhóis a visitar Portugal. Então, a gente trabalha também lá, atende muitos espanhóis, muito. Como é que E assim, e a convivência é boa. Eu, por exemplo, não falo inglês. Não falo. Entendo algumas palavras, né? Mas eu não falo inglês fluentemente, mas a gente que é brasileira, é aquela coisa, né? Do jeitinho, né? Você assim, vai e consegue atender. Por exemplo, cliente no site lá que tem atendimento. A gente consegue se comunicar e algumas palavras soltas, né? Coisas de pastelaria, de tal, a gente consegue falar algumas palavras em inglês, eles também respondem sim ou não. E a gente pergunta questão de quantidade, que é o numeral, isso aí que eu falo. E a gente vai, aponta, e a gente vai, é isso aqui, não é, vai apontando e vai convivendo. Mas, assim, e muitos também, eles também gostam também de tentar aprender o português também. Então, eles chegam lá, tentam também falar com a gente. E hoje em dia também tem muito o Google Tradutor, né? Que a gente usa demais também. Aí eles também, principalmente, né? Eles chegam, tipo, a gente atende muitos chineses, atende muitos japoneses, a parte oriental dos países, tem muitos imigrantes lá orientais, muitos imigrantes. Então, assim, às vezes, como é uma língua mais complicada, para a gente que é português, então eles chegam lá, já pegam o telemóvel, o telefone, o celular, e já vai falando no Google, já pergunta, e aí mostra para a gente vai lá e responde, e a gente consegue se comunicar. Mas muitos também tentam também aprender uma nova língua, então eles chegam lá tentando conversar com você, tentando apontar, perguntar alguma coisa. Então a gente se vira, mas a gente atende. Tá vendo? É. Mano, vou te encaminhar meu currículo depois, entendeu? De repente, né? Ou quem sabe. Já consigo encaminhar. Melhor que mandar pro Luiz. Não, pra mim tá ferrado, né? Então acho que eu vou fazer Botafogo nele. O quê? O quê? Gente, eu quero agradecer, mas agradecer muito, 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 muito mesmo, né, pelo presente. Vou mostrar o presente de novo. O que foi que ela tá brigando aí? Tá rindo você. Por quê? Eu cheguei só. É pequenininho. Não é. Não, eu como, pra mim dá. Ninguém vai ver. Pessoal de casa, quando assistir o podcast, eu falo assim: cadê o queijo? Eu falei: Já era. foi. Já Não, mas foi. também isso aí é pra você, degustar. Porque coisa, os melhores perfumes são os pequenos frascos. Então, não adianta trazer um quilo de Não, 3 quilos para poder. eu fico muito agradecido. E agradecido também por vocês terem compartilhado esse conhecimento, né? Essa surpresa da Jaque também vir participar com a gente, foi muito agradável, viu? Muito feliz, e principalmente da aula que ela deu. Viu, Luiz? Aprende. Não, obrigado pela parte que me toca. E desprezo que eu tive agora. eu fico muito feliz assim, de vocês estarem construindo, né, e compartilharem isso com as pessoas. Porque às vezes a pessoa vai e fala: Ih, como é que eu faço para ir? Ou às vezes vai sem ter essa informação, né? E o que o Luiz também ressaltou aqui, né? A experiência de vocês. E eu acho que, pelo que vocês falaram, serve muito,
né, para quem está querendo ir, para quem tem esse sonho de morar na Europa, né, não só em Portugal, mas qualquer outro lugar. Essas regrazinhas aqui compartilhadas, elas servem para qualquer lugar que a pessoa vai estar. Eu tenho pessoas queridas, que uma é portuguesa, que é a Emília Fernandes, que eu quero mandar um abraço para ela. Ela está morando na Austrália hoje. Tem a doutora Karina Freitas, também, que, se eu não me engano, é de Funchal. Isso. E tem a Carla Miguel, né, que é do Porto. Né, pessoas maravilhosas que a gente se conheceu pela mágica da internet, né, e a gente tem uma amizade longa, né, desse período. Então, um abraço para essas pessoas que a gente está sempre em contato. Quero agradecer demais mesmo a presença de vocês, e quando voltarem ao Brasil, deem-nos a honra também de compartilhar mais coisas, mais experiência, pode ser? Com certeza. Ô, João, antes de... Pode puxar, pode puxar? Pode puxar você. Olha só, isso. Antes de despedir, eu quero primeiro deixar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, agradecer a você essa disponibilidade de horário para nos atender aqui, para passar um pouco da nossa experiência, sabe? Agradecer também a minha esposa, que ela foi maravilhosa. Nossa, adorei, já sei a nova função para ela, botar ela numa rádio, fazer um podcast lá em Portugal. Boa! E também o seguinte, lembrar as pessoas, que eu já falei antes, vou falar de novo. O paraíso, quem faz é você, tá? Então, não vive de ilusões, tá? Cara, não pense que a internet é maravilhoso, tudo que eles falam é isso mesmo, que você vai chegar lá, você vai ficar milionário. Portugal, você vai viver bem, você vai ter uma vida muito boa, vai ter tranquilidade, vai cuidar bem dos seus filhos, da sua saúde, você vai ter paz. É um país muito tranquilo, muito família, você vai viver muito bem. Porém, não vai achando que você vai ficar milionário, que você vai chegar na super cena, porque lá você vai fazer para você viver. Vai sobrar? Pode sobrar, mas depende de você. Não pense na minha, não veja a minha experiência como a sua, nem a da Jaque como a sua. Faça a sua própria experiência. Vá com tudo que você achar, vai preparado para lá, vai pensando que você mudou, vai mudar de país. Não digo Portugal, qualquer país que você for. Você vai mudar de país, vai ter novas experiências, novos amigos, novo hábito alimentar, tudo vai ser diferente. Então é o seguinte, se prepare, vá lá, não se baseie em mim, baseie-se em você, na sua realidade, tá? A partir daí você pode ter muita chance de ter um futuro maravilhoso lá em Portugal ou em qualquer país que você for. E para todos que pensam um dia ir para a Europa ou para Portugal, eu desejo muita sorte. E também, se precisar da minha ajuda, estaria lá à disposição para te dar qualquer tipo de ajuda, apoio que vocês precisarem lá. Podem contar comigo. E agora, vão ter fé sempre que vai dar tudo certo, tá? E o Brasil está aí, né? Com esses problemas que ele está tendo hoje em dia, mas o Brasil ainda vai melhorar. Tenha fé nisso. Não sei quando, mas vai. Valeu, gente. Muito obrigado para todos e fiquem na paz. Jaque, obrigado. Quer deixar suas palavras finais aí para o pessoal? Mandar um beijo para o pessoal de Pádua? Sim, esqueci de mandar um abraço para meus amigos de Portugal, já tenho bastantes amigos lá, então mandar um abraço para todos. Falar o nome de todos já fica difícil, também eu esqueço, né? Então, melhor não falar para passar vergonha. Então, quero mandar um abraço para todos os amigos de Portugal, daqui de Pádua também, que eu tenho muitos amigos aqui ainda, e que para a família, para todas as pessoas que eu considero, e me consideram também. Beleza. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. E também mandar um abraço também para meus amigos daqui de Pádua também, as pessoas que eu conheço, família, né? Agradecer a minha irmã, minha mãe, né? Por ter nos hospedado, né? Durante um mês aqui, enchendo o saco delas durante um mês. Não sei por que encontrei uma vassoura atrás da porta, virada do mês para baixo, não sei por quê. Vou perguntar a ela por que é isso. Essa simpatia só funciona no Brasil, você sabe, né? Né? E também mandar um beijo também para meus amigos também de Portugal também, as meninas que trabalham comigo, né? Todas as pessoas que eu conheço de lá. E também para a minha igreja, onde eu congrego também, né? A RCP de Portugal, né? Do pastor Evilásio. E mandar um beijo para todos. E agradecer, né? Pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço vocês. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Luiz, meu querido. A gente continua se falando. Com certeza, entendeu? sempre. Mande fotos para eu ficar com inveja, pode mandar, entendeu?
E você que ouviu a gente até aqui, o meu muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Padocast. Continue assistindo a gente, é só acessar padocast.com.br e você acha todos os nossos canais de mídia social e todos os outros episódios aqui no YouTube. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite.